Então, gente, aqui estamos numa noite calorenta do Rio de Janeiro para uma aula de introdução ao cinema. Eu dei esse nome de introdução ao cinema, assim, tem muitas pessoas que já me conhecem aqui, que já fizeram aula comigo, e eu dou aula de coisas bem específicas. Essa eu quis dar de introdução ao cinema, porque eu conheço milhares de pessoas que me chamam no inbox no Instagram e pessoalmente, né, quando era possível encontrar pessoas sem máscara na rua, para perguntar as coisas do cinema, né? As pessoas têm muito essa curiosidade. Até quem trabalha no cinema mesmo não sabe as questões hierárquicas que o cinema traz, as funções das pessoas. E muita gente, assim, que está começando agora, não só em questão de idade, tá? Que, por exemplo, está fazendo um curso e quer mudar para cinema, então tem muita essa curiosidade aí para saber o que eu vou fazer, o que eu faço da minha vida, né? Se eu vou fazer cinema ou não. Então, o intuito dessa aula aqui, principalmente, é isso, é esclarecer muito para vocês como é o mercado cinematográfico. O curso, ele se chama Introdução ao Cinema, mas, na verdade, é Introdução ao Mercado Cinematográfico, tá? Então, eu quero deixar vocês bem à vontade, assim, muitos de vocês já me conhecem, outros não, mas eu quero deixar vocês bem à vontade para ser um bate-papo mais do que uma aula, para vocês trocarem comigo, assim, não vai dar tempo de todo mundo se apresentar, como eu gosto de fazer, mas de vocês falarem um pouco, Edu, como funciona isso? Espera aí, não entendi. Ah, Edu, fala mais de novo sobre isso porque eu quero ser roteirista. Ah, Edu, fala mais de novo sobre isso porque eu quero ser diretor. Sou atriz, sou ator. E como é que funciona isso por trás do que eu imagino que seja, né? Porque a gente tem muito essa curiosidade, né? Então, eu quero deixar todo mundo aqui bem à vontade para fazer perguntas, tá bom? Todo mundo faz assim? Você concordou? Ah, isso aí. E pode deixar o microfone desmutado às vezes também, né? A gente criou isso, né? Essa educação na internet de deixar sempre mutado, mas eu me sinto quase que falando para uma câmera, por isso eu gosto de ver todo mundo aí e ver a reação de vocês, tá? Para saber se está legal. E se alguém quiser fazer pergunta, é só desmutar e fazer a pergunta. Mas é óbvio que se tiver um monte de gente, aí levanta a mão, tá? Só para a gente ter um mínimo de organização. Então, vou falar um pouco sobre mim, né? Eu não sei quem me segue nas redes sociais, assim, eu sou assistente de direção, diretor e eu sou roteirista também. Tem uma produtora, que é a Crop Filmes, que vocês mandaram um e-mail, e eu já fiz milhares de filmes, eu já fiz mais de, entre cinema, entre publicidade, eu já fiz mais de 30, e por conta da pandemia agora eu estou migrando um pouco para a TV. Mas eu amo cinema, eu amo, amo, amo de paixão o cinema, é isso que me move. Então eu gosto mais de fazer cinema e é isso que eu vou falar para vocês. Já fiz o Luft 3D, que é o único filme que a gente considera o único filme 3D filmado no Brasil. A gente filmou embaixo d'água também e até hoje não estreou. Antes, por conta de um momento de pós-produção gigantesco, né? Porque é um filme que nunca teve igual no Brasil e agora com a pandemia atrasou. Fiz o Polícia Federal, Ali para Todos, Qualquer Gato Vira-Lata e milhares de outros filmes grandes aí que vocês já devem ter visto na telinha. Então, daqueles nomes todos lá do final do filme, deve ter meu nome lá. É, e eu adoro fazer filme que cheguem às pessoas, né? A gente acaba fazendo muito filme autoral, muito filme, eu quero fazer esse filme porque fala sobre isso, quero fazer um filme que fala sobre aquilo, mas eu gosto de fazer filme principalmente que cheguem até as pessoas. Eu adoro fazer filme que alguém da minha família viu e falou, pô, você fez esse filme, né? Que legal, nossa. Eu adoro fazer filme desse jeito. Eu adoro fazer filme que vá para Netflix, que vá para o cinema, que vá para as pessoas. Eu acho que todo mundo tem essa vontade, né? A pena que aqui no Brasil ainda está um pouco distante. Tem um abismo desse tamanho para isso acontecer, mas eu acho que todo mundo que está aqui tem o seu pedaço, tem a sua parte nesse futuro, tá? Então, por isso que eu quero que isso seja uma troca aqui. Vocês podem agora eu estou falando, vocês podem falar, Edu, concordo, Edu, discordo, você está completamente errado, tá? Vocês podem falar. Cinema tem muito de relação interpessoal, né? A gente não é igual, eu trabalho como biblioteconomista, eu vou fazer prova para Petrobras, eu vou, né? Você tem toda essa questão que
que depende muito de você, né? Depende do seu estudo. Cinema não. Cinema depende muito sim de você, da sua experiência, mas também da sua personalidade, porque a gente acaba trabalhando com cinema através das relações interpessoais. Eu conheci a Rafa, que está aqui na minha frente, e aí eu chamo a Rafa, que deu tchauzinho aí, eu chamo a Rafa para participar de um trabalho, porque eu acho que ela vai ser legal naquele trabalho. E aí, no outro, eu chamo o Gabriel, porque eu acho que o Gabriel vai ser legal naquele trabalho. Então, o cinema tem muito a ver com as relações interpessoais que você cria ao longo da sua carreira. Por exemplo, eu trabalho com pessoas hoje que eu conheci há 7 anos atrás, há 8 anos atrás. E algumas pessoas que eu nunca tinha trabalhado antes e começaram a trabalhar agora, a gente começou a trabalhar agora. Então, relação interpessoal manda no cinema. Mais do que e não é igual ao QI, tá? QI é uma coisa diferente. Deve ter muita gente pensando aí, ai meu Deus, é o QI. Não, QI às vezes a pessoa indica e é ruim, indica. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com toda a sua trajetória, com tudo que você cria. Edu, já tenho uma experiência no cinema, como é que eu faço para entrar no mercado se eu não conheço ninguém? Se minha mãe não conhece ninguém, se meu pai não conhece ninguém, se eu não fiz faculdade de cinema, porque tem muita gente que faz cinema que não fez faculdade de cinema. E o que eu faço? O meu conselho maior que eu dou para todas as pessoas, e que todas as pessoas que eu dou, 90% não fazem, por preguiça, é levar o currículo físico nas produtoras. Vou na produtora, pego no Google o endereço de milhares de produtoras que tem no Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, etc. E você leva lá fisicamente o currículo. E aí você fala para a pessoa, estou aqui e tem algum e-mail, e aí você manda por e-mail também. Mas levar o currículo físico ali, de repente, na hora que você vai beber uma água, você encontra alguém, de repente você escuta alguma coisa interessante e você acaba tendo um contato melhor ali dentro da produtora, tá? Tem produtoras, às vezes, que a pessoa chega e aí, tem uma pessoa aqui, tem uma assistente de direção, tem uma produtora que está precisando de um estagiário. Peraí, deixa eu chamar ela aqui, ó, não sei quem é que acabou de trazer um currículo aqui, ó. O que você acha? A pessoa já leva, você já faz a entrevista, no outro dia você começa, entendeu? Então, o face a face é importante, tá? Essa é uma dica valiosíssima. Mas, para isso acontecer, você tem que estar preparado também. Não adianta você fazer um curso e achar que está preparado, ir lá, levar o currículo, e aí, de repente, você vai conseguir essa oportunidade, vai pegar essa oportunidade e aí não vai estar preparado. E aí, o que aconteceu? Você vai acabar perdendo essa oportunidade. Melhor amadurecer mais um pouco, fazer mais cursos e sentir responsável pelo aquele papel que você vai levar lá e vai entregar para a pessoa, tá? Alguém tem alguma dúvida? Não. Todo mundo fez uma cara tipo, ai meu Deus, qual vai ser meu plano? O que eu vou fazer semana que vem? Tá tudo fechado? Onde eu levo meu currículo? Uma coisa que eu falo para todo mundo que quer começar a fazer cinema é ver cinema, né? Principalmente ver cinema brasileiro. As pessoas têm preconceito até hoje com o cinema brasileiro, preferem ver Marvel do que ver Bacurau. Senta na frente da sua TV, vai ver Bacurau, vai ver todos os filmes brasileiros para você entender qual o mercado que você pretende estar inserido, entendeu? Você entender qual a qualidade do cinema nacional, como ele está agora. Tem muitos filmes nacionais maravilhosos aí, acesso de todo mundo. Então, e é uma forma da gente valorizar o que é nosso, né? A Marvel está lá gastando 110 milhões de dólares para fazer um filme, nem sei se é isso, é muito mais, né? E aí consegue 1,5 bilhão de dólares e tá a gente aqui com um orçamento de um filme, a maioria deles é 4,5 milhões de reais, sabe? E aí você não vai lá, não assiste o filme brasileiro. Então vai assistir o filme brasileiro, vai ao cinema, vai à Netflix, porque aí vai dar um númerozinho lá que você assistir os filmes brasileiros, vai ser muito bom para todo mundo, tá? Vai ser muito bom para você no futuro. E outra coisa, isso de ver filme, que tem gente que quer trabalhar com cinema e não vê filme. Só quero trabalhar com cinema porque eu quero dar um tapete vermelho. Gente, tapete vermelho é uma coisa muito, muito difícil. É só numa pré-estreia que de um filme que você fez, é um evento que acontece 1 hora, pronto e acabou. Entendeu? O glamour do cinema ele não existe. A realidade mesmo é você acordando 5 horas da manhã, sem ter tempo de escovar o dente, colocando qualquer roupa que seja que não deu tempo de lavar, e indo para o set de filmagem, chegando em casa às 8 horas da noite. A realidade do cinema é essa. E aí
você come qualquer coisa, vai dormir, e no outro dia filma de novo. E aí você vendo o filme, você acaba educando o seu olhar para aquela profissão que você quer seguir dentro do cinema, né? A gente tem milhares de funções dentro do cinema. Então, você, por exemplo, você sendo diretor de arte, você quer ser diretor de arte, você olha que direção de arte primorosa é essa. Quero ser diretor de fotografia, que lindo essa luz que ele colocou ali, esse contraluz que ele colocou, sabe? Quero ser ator. Olha esse jogo do ator com a interpretação. Então você vai levando o seu olhar a pensar daquela forma, entendeu? Com aquela linguagem. Então, vê bastante filme. E filme é diferente de série, tá, gente? Agora está acontecendo uma aproximação muito grande de roteiro, que tem roteiro de cinema que você vê que você fala, cara, isso é um roteiro de série, porque parece quase uma novela no formato de filme. Isso tem acontecido muito, mas é bom ver filme, porque você consegue ter uma estrutura narrativa ali de começo, meio, fim, com todos os plot point, plot twist ali no filme, tá? Se você tiver alguma dúvida de algum termo que esteja usando, pode perguntar, tá? Plot point, plot twist é aquele momento que alguém vira e fala, nossa, ela é a filha da Clara. Não, ela não é a filha da Clara, é a filha da... Qual é o nome de você que está do lado da Clara? Cissa. Cissa. A Clara é filha da Cissa, entendeu? Já é um plot twist que esse termo é usado também na novela. É mais fácil de explicar dessa forma que fica parecendo novela, mas no cinema isso acontece o tempo inteiro, né? Senão a gente não segura a gente ali assistindo 2 horas de um filme. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Isso de segurar o olhar também, da gente educar o olhar, acaba facilitando a gente também a resolver problemas dentro do set de filmagem, tá? Porque às vezes você está lá no set de filmagem e fala, nossa, o sol está se pondo, o que eu faço? A luz vai acabar. E aí você vai lembrar, a sua memória vai buscar um filme que você viu do Almodóvar, há 5 anos atrás, de um sol que se pôs atrás de uma árvore, e que aí, entendeu? Essa questão de educar o olhar, você ter essa sensibilidade, e aí você tem uma memória afetiva, uma memória técnica que vai te ajudar a resolver todos os problemas. É assim na vida, né? Às vezes chega um dia você briga com a namorada, no outro dia você terminou com essa namorada, na outra vez você, não vou fazer isso de novo porque eu já aprendi. Então é a mesma coisa com o cinema, você já começa e aprendendo com o olhar também, com a experiência de cada filme que você faz, cada trabalho que você faz, tá? Eu queria saber aqui, tem gente aqui que tem alguma experiência de cinema, que quer falar um pouquinho sobre alguma situação que viveu assim relacionado a isso? Falou, Edu, nossa, teve um filme que eu estava fazendo que aí acabou vindo uma memória de um filme que eu vi, que eu gosto muito do Almodóvar, eu gosto muito do Woody Allen, gosto muito do Spielberg, alguma coisa assim? Tá todo mundo tímido. O Gabriel quer falar. Vou falar. Será que eu boto uma camisa para falar? Que eu estou sem camisa, tá muito quente. Não, vou pode fazer colocar, pode coisa colocar. no off. Não, eu sempre falo isso para os meus amigos e para as pessoas, e é algo que eu sigo, que você falou. Eu vejo muito filme e eu gosto de anotar depois dos filmes o que me chamou a atenção, mesmo tendo uma memória fotográfica, que é isso, às vezes numa situação a gente lembra o que a gente assistiu como referência e tudo mais, mas é algo que eu uso muito, assim, eu acho que referência é muito importante e anotar também é muito importante. Então, eu fiz um curta muito amador, assim, na pandemia, algo com celular, sem microfone, nada, dentro de casa mesmo. E como eu estava vendo muito filme, principalmente na pandemia, foi algo que potencializou, assim, para mim, me ajudou muito. Planos de filmagem, horário, ou até em criação de cena, estar assistindo filmes, porque te dá uma inspiração, né? E mesmo não é questão de copiar, mas te serve muito como exemplo, ou te leva para algum lugar que você às vezes não estava esperando, imaginando. Acho importante assistir, ter referência. Para mim é fundamental. Não, e é isso, tem gente que vê filme, é muito legal você falar que anota,
que você vai acabar um dia fazendo uma bíblia, né? De tanta referência que Sim, você vai ter ali. E tem gente que assiste o filme uma, duas, três vezes para poder pensar sobre aquele filme, né? Tem filme que eu assisto duas vezes, mas tem gente que assiste três vezes. E isso de assistir filme não tem a ver com copiar, assim. Você está escrevendo um filme, por sim, exemplo, sobre é, uma mulher que está lá dentro do confessionário, sei lá o quê, e aí depois você começa a buscar filmes todos desse nicho. E aí aquilo vai te inspirando, não é questão de copiar, não. Às vezes você acaba copiando, né? Tanto que tem muito plágio por aí. E tudo tem essa frase, né, que nada se cria, tudo se copia, sim. mas tem isso, né? É bom você ver, é bom você buscar ir ao encontro daquilo que você quer, daquilo que você deseja. Muito legal. Alguém quer falar mais alguma coisa? O Rafael quer falar. Aconteceu uma coisa muito legal. Eu gravei um curta antes de estourar a pandemia, e aí comecei a gravar ele na sexta-feira. Foram 3 dias, assim, foi bem assim cansativo. Sexta, sábado, domingo, pegava tipo antes do almoço e até, sei lá, 1 da manhã. No final É, foram 13 minutos. E depois de editado, 13 minutos daqueles 3 dias de trabalho. E na sexta eu gravei o último episódio, o final. No sábado, o meio. E no último dia, no domingo, eu gravei o início. é, vou falar um pouquinho sobre isso também, sobre o plano de filmagem, para a gente entender aqui, quem não sabe muito o que é isso, mas exige muito uma matemática, né? E foi muito legal, porque os meninos lá, produtora, eles tinham cada referência de filmes que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E não era só porque a gente acaba vendo muita coisa importada dos Estados Unidos, né? E tem muita coisa da França, muita coisa. Eles trouxeram muita referência alemã, trouxe muitos filmes dinamarqueses, e eu fiquei assim, sabe? Tem muita coisa, muita informação. Eu amo o cinema francês, tá? Eu acho muito artístico, muito poético, a fotografia, tudo. Eu amo o cinema francês desde o cinema infantil até o cinema adulto. Os filmes infantis são lindos, lindos demais. O Petit Nicolau, que é um filme que de vez em quando passa na Globo, eu já vi esse filme, sei lá, umas 10 vezes. É lindo demais a direção de fotografia, a arte, o figurino, os atores, é incrível mesmo. Alguém É, quer falar mais alguma coisa? Cláudia. Claudinha. Eu já trabalho, né, com cinema há algum tempo, principalmente com figuração nessa linha, mas agora com a aprovação da lei de Almir Blanc, eu consegui ajudar, na verdade, duas produções. E de formas simples, assim, eles tinham a ideia que seriam videoaulas, mas não sabiam como cortar de um para outro e fazer esse vínculo. E pela minha experiência, eu já consegui fazer isso, tipo, passava de um orixá para outro. E aí eu já dei a ideia com o vento, com a pipoca, e a gente fez assim, criou. E isso eu não estava mais lá. Eu criei isso antes de vir para o Rio, tal. Deixei tudo bem amarradinho. Isso também foi legal, porque eu pude experimentar um curso que eu fiz, que eu consegui colocar tudo isso dentro do plano de filmagem e apresentei para eles, não tendo experiências anteriores. E isso foi bem legal, porque eles gravaram nesse fim de semana passado e usaram isso. E mesmo sendo amador, esse corte deu toda uma beleza, sabe? E aí a gente Ficou bom. começar a olhar. E aí eu falei também muito sobre luz, que quando eles pensassem nas cores das luzes que iam usar em cada momento de filmagem, em cada orixá, né? Na verdade, porque se tratava de orixás. E aí agora sai um resultadozinho e eu achei super legal. E é isso, a gente vai aos poucos aprendendo as coisas, né, com o tempo. Legal. Né, e essa sensibilidade, né? A gente vai vendo, até as nossas vivências pessoais vão levando a gente a ter uma solução desses problemas, assim. Que é isso, o cinema é muito emoção, né? É muita sensibilidade daquilo que a gente quer passar ali naquele momento, com a música, com a luz, com tudo.
Aí eu vou seguir aqui, assim, vocês falaram várias coisas legais que eu quero falar mais para frente também, mas uma coisa muito importante é como é a nossa jornada de trabalho no cinema, né? A gente trabalha 6 vezes na semana e folga uma vez na semana. Tem um sistema agora que está entrando mais em São Paulo, aqui no Rio, parte, que a gente trabalha 5 vezes na semana e folga 2 vezes na semana. Isso não é sábado e domingo, não. Essa folga não é sábado e domingo, tá? Ela varia muito de acordo com o plano de filmagem. E, na maioria das vezes, a gente filma 12 horas por dia. Então, é isso que eu falei sobre o cansaço, né? Você trabalha 12 horas por dia, filma 6 dias ou 5 dias na semana e folga 2 dias. E isso não tem para onde a gente fugiu. Esse cinema existe desde sempre dessa forma, né? Existia antes, eram 10 horas de trabalho só, e aí acabou, né, como todo trabalho, né, a gente foi aceitando, todo mundo foi aceitando há 20, 15 anos atrás, e o cinema existe dessa forma. E tem uma coisa, assim, não adianta, você vai perder feriado, você vai perder trabalho, outros trabalhos, você vai perder seu aniversário, nascimento do seu filho, porque o plano de filmagem está ali e ele não obedece muito à nossa vida, né? Vários trabalhos a gente acaba trabalhando no dia do Natal, do Ano Novo, e o feriado não existe. E é isso, sábado e domingo também não existe, tá, gente? Esquece, raríssimas são as vezes que a gente não trabalha no sábado e domingo, pelo contrário, são os melhores dias para a gente filmar, são sábado e domingo, porque não tem trânsito, porque não sei quem, a gente pode filmar na rua, então a gente acaba trabalhando muito sábado e domingo, as folgas acabam sendo quarta-feira, que é dia de jogo, o trânsito é até alto, é sexta-feira, então já vão se preparando quem não sabe disso, tá? E aí também tem uma coisa muito importante de equipe, que a equipe de cinema não é pequena, né? Quem trabalha aí com curta varia de 10, 15 pessoas, dependendo do curta, né? Uma equipe de cinema, um longa-metragem, são 70 pessoas envolvidas, né? Entre o Set Rio, que são as pessoas que ficam ali no trânsito, entre as pessoas da alimentação, então são 70 pessoas ali, fora todas as pessoas extras, né? Elenco, figuração e etc. Tá? Uma coisa que eu gosto de falar sobre também trabalhar no cinema, porque cinema tem muito a ver com ego. Até hoje existe ainda essa palavra que nos ronda, que nos assombra. Então, quem está começando agora, ou quem já trabalha, vamos tentar lutar contra isso, gente. Vamos tentar ser pessoas mais humildes, menos egocentristas e tentar lutar contra essas pessoas também, porque já passou essa fase, agora a gente tem que se ajudar, tá? Mas quem não sabe já vai, quem tem um pouco de dificuldade de lidar com isso, já vai se acostumando já a saber lidar, a saber ser político. A gente tem que ser muito político trabalhando com cinema. E não sei quem é meio rude, é outra pessoa fala dessa forma, então você tem que saber respirar, pensar como vai falar, como vai dizer, como vai mandar aquele e-mail, como vai mandar aquele WhatsApp, tá? E a gente trabalha muito, assim. Quando eu falo 12 horas por dia, fora o WhatsApp, né? Porque hoje em dia tem um WhatsApp que as pessoas não sabem que horas que vai parar de trabalhar, né? Tem gente que está ali antes de dormir, aí meia-noite, nossa, lembrei de falar isso com o Márcio Inácio, vou mandar uma mensagem para ele aqui agora. Não faça isso. Manda para você, eu faço isso, mando para você amanhã, 9, 10 horas da manhã, você manda mensagem para o coleguinha, entendeu? Então, mas assim, tem alguns momentos que tem problemas, que vai mudar o plano de filmagem, e aí a gente tem que resolver mesmo. A gente não desliga o telefone na hora que vai embora para casa, não, tá? Só para vocês saberem, quem não sabe, que o negócio é tenso, tá? Eu só falo que acaba quando termina. Você entra num filme, e aí no último dia você fala, ai meu Deus, agora acabou de verdade. E aí você acha até estranho, porque você não recebe mais e-mail, o WhatsApp é só sua mãe, só o grupo da família mandando bom dia. Você acha até estranho, tá? Mas é um fluxo de trabalho muito grande. Você tem que saber lidar com isso dentro de você. Agora tá, falei tudo, falei as questões políticas, vamos ao que interessa. Como começa um filme, né? Como começa um filme? O filme começa através de uma ideia. Primeiro tá eu, Pedro Seco, lá tomando chopp, né, no tempo normal. Então, eu, Pedro, lá tomando chopp, e o Pedro fala, Edu, tive uma ideia de um filme, agora. Tem uma mulher passando ali, de figurino rosa, e um guarda-chuva rosa. Eu imagino que ela tenha saído de um outro bar, que quando ela abre a porta, ela vai parar no mundo que é todo rosa.
Ô, Pedro, que maluquice, mas, pô, boa ideia essa ideia aí, hein, Pedro? E aí todo mundo entra, roda, o mundo rosa, não sei o quê. E aí eu e o Pedro, a gente no outro dia escreve um argumento. Foi péssimo esse exemplo que eu dei, tá, gente? Mas no outro dia eu e Pedro a gente vai e escreve um argumento. O que é um argumento? É como se fosse uma redação. Duas pessoas sentadas na cadeira do restaurante, estão conversando sobre coisas rotineiras, olham uma mulher vestida de rosa. Quando ela abre a porta, é uma redação do que vai ser o seu filme. Geralmente, ela pode ser em uma página só, simplesmente, mas pode chegar até 10. Mas aí as pessoas geralmente não gostam de receber 10 páginas de argumento, não, já é muita coisa. Mas se você mandar ali 8 páginas, 5 páginas, é suficiente. Tá? Então, é a redação do que você imagina que vai ser o roteiro do seu filme. Tá? Isso varia muito, tá, gente? Tem gente que não começa através desse processo, não começa através do argumento. Eu escrevo roteiro também, tenho 4 roteiros. Eu nunca escrevo a primeira coisa é o argumento. Eu escrevo o roteiro e aí depois eu escrevo o argumento. Eu faço o contrário. Eu escrevo o roteiro inteiro, aí depois eu pego o roteiro, vou apagando tudo para fazer virar uma redação daquilo que eu escrevi. Mas isso varia muito, assim, tem vários livros de técnicas de escrever roteiro, e aí se você pegar para ver, tem um que eu gosto muito, que é Palavra de Roteirista, que são entrevistas, tem até vídeo no YouTube sobre esse livro, Palavra de Roteirista. São entrevistas com todas as pessoas que escrevem, alguns roteiristas brasileiros, e eles vão falando como é o processo deles de escrita. Tem uns que falam, ó, esse livro aqui, ó, Palavra de Roteirista. Eu amo esse livro, já li 2 vezes. E aí ele fala sobre o processo. Por exemplo, o Doc Comparato, que ele é muito famoso aqui no Brasil, ele gosta de escrever igual como se trabalhasse um banco. Ele começa às 8 horas da manhã e termina às 5 horas da tarde. Entendeu? Eu já não, já gosto de escrever 1 hora da manhã e vou até 3 horas da manhã, entendeu? Cada um tem o seu processo. Tem gente que, não, eu escrevo depois que eu vou dar uma corrida, e chego, estou inspirado, e aí vai cada um com o seu processo. Depois que fuma, depois que bebe, cada um no seu processo. Tá? Mas aí você escreve o argumento. Depois que você escreveu o argumento, você, nossa, achei o máximo argumento que o Eduardo e o Pedro escreveram. Pedro, vamos lá, o Pedro até fugiu, ó. O Pedro achou o máximo argumento, vamos lá. E aí é bom você colocar em registro na Biblioteca Nacional, tá, gente? Você registrar aquela sua ideia, porque as ideias são roubadas, sim. As pessoas, se você contar a sua ideia foi maravilhosa. Você teve, eu e Pedro escrevemos um Matrix novo. Imagina, vai ter milhares de pessoas querendo roubar aquela ideia, sabe? Isso acontece aos montes, tá? E aí, depois disso, eu estou falando do fluxo normal de trabalho, né? Escrever um argumento, que é essa redação, depois você escreve o primeiro tratamento do roteiro. Tem gente que escreve o primeiro tratamento de roteiro fazendo uma escaleta, né? Escrevendo cena 1, Eduardo e Pedro no bar. Cena 2, mulher rosa entrando na rua. Cena 3, mulher entrando na porta e encontrando o mundo todo rosa. Tem gente que escreve assim. E aí tem gente que pega até aqueles post-its, aqueles adesivinhos, e cola na parede e vai mexendo nisso e formando um roteiro na parede. Eu não faço nada disso, tá? Estou falando como é que é o processo normal que as pessoas gostam de fazer. Eu vou escrevendo no próprio programa que a maioria das pessoas escrevem, que é o Final Draft, que é um programa que 90% das pessoas escrevem nele, tem outros também, mas ele é muito usado aqui no Brasil, no mundo inteiro. Final Draft. E aí a gente escreve o roteiro e aí vem um primeiro tratamento de roteiro. O primeiro tratamento de roteiro, ele nunca é suficiente. Você escreve aquele primeiro tratamento de roteiro, lógico, você vai amar, vai falar, nossa, esse aqui é um novo Matrix, vai fazer o maior sucesso. E aí é bom você dar para umas 5 pessoas dar uma lida, sabe? Não sua mãe, que ela vai falar que está lindo, mas dá para alguma pessoa que você conhece que tem alguma experiência, alguém que você conhece que é meio crítico, alguém que vê muito filme, e ali pessoas que saibam que não vai roubar a sua ideia. E aí, depois daquilo ali, é bom você pegar todas aquelas respostas que vieram até você, que são maravilhosas, com certeza. Muitas pessoas vão falar que são horríveis, que o filme é horrível, que não vale a pena, mas aí você não desiste não, tá? Vai indo lá que um dia ele vai ficar bom. Porque se você teve um trabalho de escrever um primeiro tratamento de roteiro, já é muito difícil. Já é muito difícil. Escrever roteiro de cinema é muito mais difícil que escrever roteiro de peça de teatro, escrever uma peça...
porque você tem que prender a pessoa ali aquele tempo inteiro, sabe? A pessoa não tem que sair para beber água da casa dela. Então, sempre tem que ter uma coisa interessante acontecendo naquele filme. Então, é bem difícil mesmo, tá? Quem quer ser roteirista tem que pensar nisso. E pensar muito antes de começar a escrever. Porque senão você começa a escrever e aí chega na página 10, você fala, ih, acabaram minhas ideias. Aí você vai e desiste. Não, toma banho pensando naquilo. Daqui uns 3 meses você faz uma viagem, pensa naquilo de novo, entendeu? Vai construindo aquela ideia ali, vai vendo filmes parecidos, como eu falei com o Gabriel, com o Rafael, entendeu? Vai vendo filmes que tem aquela... E vai anotando, eu vou anotando no celular, ih, ideia disso. Ih, ideia disso, ó, ideia boa. Vou encaixando aquilo, vou encaixando aquilo. Quando você vê, já está um roteiro pronto ali na tela do seu celular e é só você colocar para o Final Draft ou qualquer outro programa que você tenha, tá? Mas é isso, não é fácil. E aí é muito importante, vou falar uma coisa que eu passei muito rápido, falei muito rápido sobre isso, que é registrar na Biblioteca Nacional. O registro na Biblioteca Nacional, por conta da pandemia, pode ser feito pela internet. Você paga uma taxa só de R$ 30, e aí você manda tudo pela internet, pelos correios, o seu roteiro dentro de um envelope, e aí você vai preencher. Uma coisa que eu gosto de fazer muito, que foi uma dica que me deram quando eu fiz aula de cinema há muitos anos atrás, nem vou falar quanto tempo foi, e que foi mandar para você mesmo o roteiro, porque aqui no Brasil as leis são muito fracas. Então é bom você ter o seu roteiro que você escreveu e manda para você mesmo. Os porteiros acham que eu sou maluco, porque chega, né, um negócio endereçado a mim mesmo, algumas vezes já até voltou, e aí eu falo que não, que é aquilo mesmo. Tá? Mas é muito importante. Aí você avisa, se você mora com outras pessoas, avisa que você fez isso, porque se realmente as pessoas vão achar que você está maluco. Tá? E aí tem uma coisa muito legal também, que se você tiver uma grana, você pegar esse primeiro tratamento de roteiro, ou se você não tiver uma grana, tiver algum roteirista que é amigo seu, um pouco mais experiente, e passar esse roteiro para ele fazer um doctor script, que é um roteiro mais cirúrgico, assim. Ele vai te dar uma dica, ele vai te dar dicas daquilo para que aquilo seja mais profissional, sabe? Ou então ele vai te falar coisas soltas. Por exemplo, Eduardo, naquela hora você estava falando que a Claudinha estava atravessando a rua vestida de rosa, mas depois ela entra na porta e sumiu. Eu achava que ela ia entrar no final, entendeu? Então ele vai te dando essas dicas. Mas isso geralmente é caro, tá, gente? Isso geralmente é caro. Caro varia de acordo com o profissional que você vai contratar, mas varia de R$ 10.000 a R$ 100.000 às vezes para você pagar um doctor script. Que é uma pessoa que vai ler o seu roteiro em 2 dias e vai te dar um monte de dica ali no e-mail. Mas às vezes vale muito a pena, salva a sua vida. Eu costumo fazer isso depois que eu já dei para os 5 amigos lerem, e aí eu tenho muita certeza daquilo e aí eu peço para fazer. Tá? Mas é importante fazer, e alguns streamings, como por exemplo Netflix, que se você for mandar para Netflix seu roteiro, eles sempre perguntam se você já fez Doctor Script com algum roteirista famoso. E aí você manda lá, fala que fez, então você vai ganhando pontos, eles vão levando mais a sério a sua ideia, tá? Então é um investimento que, dependendo como for, vale a pena, se você tiver. Tá? Mas também tem Doctor Script que é R$ 3.000, tá, gente? Isso varia, cada pessoa tem um valor, tá? Mas a média do mercado é essa. Deixa eu ver aqui se eu falei todo de roteiro, de argumento. É isso, gente. O mais importante é vocês saberem. Tem alguém aqui que quer ser roteirista? Ou que já é roteirista? Não? Gente, está precisando de roteirista no mercado, hein? Tô falando sério, a produção tá fraca. A produção tá fraca. Eu tenho algumas ideias, preciso começar a escrever. Escreve. Porque, na verdade, a produção não está fraca, não. Eles estão exigentes demais. Eles querem que o roteiro seja maravilhoso e que gaste pouco dinheiro. Aí, então, está exigente demais. Aí, tudo com pouco dinheiro exige mais criatividade. Mas eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo, Claudinha. Eu não escrevi, eu tinha milhares de ideias, não escrevi de jeito nenhum. E aí, uma prima minha me deu esse livro. Foi minha prima que me deu esse livro. E aí, eu comecei a escrever depois desse livro. Só para vocês verem como esse livro é importante para mim. Ele estava aqui do lado. Mas é isso. Depois que veio o roteiro, veio isso tudo, e cada um tem o seu jeito de escrever. Mas procurem de verdade mesmo, depois no YouTube, Palavras de Roteirista. Tem esse livro em forma de entrevista lá.
Depois que você começa a escrever aquilo, o argumento, vem o roteiro, vem uma função chamada assistente de direção, que ele pega aquele roteiro ali e ele começa a decupar aquilo num programa que a gente chama que é Movie Magic. Por que você começa a decupar aquele roteiro? Todo mundo sabe o que é decupar? Decupar é assim, por exemplo, Eduardo está... Não, vou continuar aquele exemplo, né? Pedro, Seco e Eduardo, então, personagens, né? Elenco, Eduardo, Pedro, Seco. Locação, bar, dressing, mesas, bebida, cerveja. Aí tem a personagem Claudinha, figurino rosa, objetos de cena, guarda-chuva rosa, efeito mecânico, chuva. Tá vendo? Só isso que eu falei, só essa única frase que eu dei de exemplo de roteiro, é isso tudo que o assistente de direção tem pouquíssimo trabalho para assistente de direção, entendeu? O assistente de direção trabalha bem pouco. Aí ele vai e decupa tudo ali no Movie Magic, tá? Alguém aqui quer ser assistente de direção? Já é? Alguns já conheço. Tem gente pensando. Mas é isso, gente. É a função que mais trabalha mesmo. Não tem como. Eu puxo um pouco a sardinha, né? Porque eu também trabalho como assistente de direção. Então, eu puxo um pouco a sardinha para assistente de direção. Mas a assistente de direção trabalha muito mesmo. Porque você acaba sendo gerenciando todo o filme, né? Você acaba sendo gerente do filme inteiro. Mas tem muitas funções muito legais também, como produtor executivo, etc. E aí vem a fase de pré-produção, né? O assistente de direção decupou aquilo, o produtor executivo pegou todo aquele documento, toda aquela lista que o assistente de direção gerou, e ele começa a orçar aquele filme. Muitas vezes não acontece esse processo, tá, gente? Muitas vezes o produtor executivo acha que o filme vai custar, muitas vezes mesmo, tá? O produtor executivo lê aquele roteiro, ele acha que o filme vai custar 3 milhões de reais, o dono da produtora fala que só tem 2 milhões e meio, e aí entregam para o assistente de direção orçar, que ele vai fazer aquela decupagem, o assistente de direção fala, gente, esse filme não vai caber em 2 milhões e meio de jeito nenhum, nem em 3 milhões, vai caber em 4 milhões e meio. E a gente não faz planilha, a assistente de direção não faz planilha de orçamento, tá, gente? Mas você trabalhando com cinema, você já começa a ter uma percepção daquilo, você sabe que não é barato filmar. E aí, depois, aí o que acontece? O roteirista que estava lá guardadinho na casa dele começa a mexer no roteiro de novo e aí começa a mexer em tudo. A chuva do começo já cai, já não tem mais chuva. O figurino da Claudinha, que era um vestido lindo, rosa, sei lá, que compraram 6 mil reais, já viram uma blusa da Uruguaiana e aí começa a cortar para poder chegar em 2 milhões e meio, entendeu? Então, se fazer cinema brasileiro é dessa forma. E aí começa essa fase de pré-produção. Essa fase de pré-produção é orçamento, entra o diretor, o primeiro assistente de direção, o diretor de arte, para começar a pensar como vai ser o filme junto com o diretor, e algumas das vezes o diretor de fotografia, muitas das vezes. Mas não entra muitas vezes porque o cachê do diretor de fotografia é muito caro. Então, acaba que a gente fazendo um bem bolado da entrada do diretor de fotografia e ele não fica trabalhando 5 meses no projeto ganhando cachê de 5 meses. Acaba trabalhando 1 dia, 2 dias e vai conversando ali de acordo com como vai acontecer as coisas, tá? Para o melhor do filme, né? E aí, essa fase de pré-produção é isso, assim, a gente começa a estruturar o filme, a pensar no conceito do filme, o mood do filme, como é que o filme vai ser. Vai ser frio, a fotografia do filme vai ser fria, vai ser quente, porque tem a menina de rosa. Se essa menina de rosa ela é um ser natural, normal, ou ela é um ser diferente? Né? Então, a gente começa a pensar tudo isso, são aquelas conversas intermináveis de como o filme vai ficar, de ver muitas fotos de referência, de alguém falar para o outro, e ver esse filme que eu acho que tem muito a ver com o nosso filme, olha, eu acho que o figurino tem que ser dessa forma. Então, a diretora de arte já começa a trazer muitas referências para o diretor, e o diretor também tem as deles, óbvio, e aí acaba todo mundo conversando e chegando no denominador e criando o filme. Começando, né? Mas ainda está tudo num estágio muito embrionário, tá, gente? É um trabalho de pré-produção ainda, tá? Eu vou perguntar para vocês aqui, porque aí eu começo a direcionar mais a conversa. O que vocês querem ser ou já são no cinema? Vou perguntar aqui na ordem que está aqui. Rafael, você. Então, já sou ator e estou fazendo direção pela SP.
escolas de teatro de São Paulo. Legal, legal. Mas você é faço carioca? direção. Sou carioca. Tá. Mas como tá parado essa coisa da pandemia, tudo online, eu tô em casa, não fui para São Paulo justamente porque tá tudo online, não compensa ir para lá. Mais um Sim. custo. Mas você quer ser diretor? Isso. Legal. Clara. Oi, eu sou Oi. atriz e eu gosto bastante da área de direção artística também. E eu faço uma faculdade de artes visuais, então, tipo, para mim, eu gosto muito dessa visão geral, assim. E eu gosto muito dessa parte de assistência de direção também. Assim, é uma área que eu me interesso bastante. E aí você falando assim, eu já fiquei assim, cara, será que eu vou mesmo? Será que eu não vou? Não, mas aqui... Mas aí eu passei. Oh. Não, mas eu não tô aqui para falar para você não fazer, não, tá? Tô aqui para esclarecer bem como é, para depois, ai meu Deus, o que eu fiz da minha vida? E aí não tem como mais voltar, entendeu? E você, esqueci seu nome de novo. Cissa. É que eu não consegui mudar aqui. Cissa. Cissa. Eu, como atriz mesmo, eu nunca pensei em outra coisa, em outros lugares assim de me aventurar, mas eu tô achando bem interessante o que você está falando e eu até me interessei assim. Gostei de algumas Legal. ideias, de algumas coisas, mas como atriz mesmo, por enquanto. Legal. Vou falar já como começa a entrar o elenco ali no meio de tudo. Rafa. Nossa, eu não sei, eu tenho feito tanta coisa estudando cinema que eu fico perdida no que eu quero fazer. Tipo, trabalhar com figurino, eu achei muito legal os trabalhos que eu fiz, com uma edição, então assim, mas gostaria de trabalhar com assistente de direção e também com edição, que é algo que eu estou fazendo e estou gostando muito. Até te mandei uns negócios para você me dar uma ajuda, porque assim, cara, é muito legal fazer essa montagem. Sonoplastia também. Então, assim, eu tô meio perdida no que vieram. Tô vendo. Figurino, sonoplastia, sem direção, produção. Muita coisa, assim, mas eu gosto mais, tô mais inclinada para edição e assistente de direção. Sim. Márcia. E aí, estão me ouvindo? Ouvindo. Então, eu sou produtor e estou bem fascinado pelo mundo da assistente de direção. Eu já trabalhava com produção de elenco, então talvez o terceiro AD me chamou bastante atenção. Então, eu acho que eu vou por esse caminho aí. Entendi, ótimo. Boa sorte. Claudinha. Eu já trabalho com cinema, né, há algum tempo. Comecei como figurante, atriz, desde a Bahia. Sou fiscal durante anos. Me tornei terceira já há alguns filmes, né? Já trabalhei com Edu, inclusive em Salvador e aqui. E eu gosto de ser terceira, muito, porque eu adoro gente, adoro figuração, adoro criar o mundo por trás do mundo. Mas eu quero começar a escrever muito. Tenho alguns... eu já escrevi algumas coisas e eu estou mais interessada a fazer isso, a começar a roteirizar coisas para botar para frente. Então, em direção... Roteirista. E porque eu acho que a gente também tem que criar outro cinema brasileiro, além do que já existe no normal, com nossas outras visões de vida, né? Sim. É por isso. Aí eu fico... E outras homenagens também. Legal. Pedro. E tá mudo. Vou ligar aqui a câmera direito. Tá escutando? Tô vendo. Bom, cara, eu queria aprender mais sobre roteiro, aprender a fazer um curso mais aprofundado disso. Eu já faço alguns rapistas, mas ideia deixo guardado no livrinho, assim, no caderninho. Tem um caderninho que eu dou um estalo, assim, aí eu coloco lá a anotação. Um dia eu posso precisar daquela ideia ali. Eu vejo alguma coisa e anoto, assim, deixo lá. E
queria aprender no futuro, assim, direção e dirigir algo que eu fiz. Legal, É assim que eu quero, que eu me vejo, assim. legal. Eu amo os filmes que... Minhas Pode falar, anotações estão todas guardadinhas, assim, mas algumas das vezes não é relacionado que entre uma e outra. São relações diferentes de histórias. Mas eu deixo porque eu posso esquecer, aí eu vou lá no meu caderninho de ideias e busco aquilo ali. Eu faço assim, uma técnica aqui. Não, é muito bom Vai perdendo. escrever. Às vezes a gente fala assim, não, isso aqui eu não vou esquecer. Mentira, esquece. É. Esquece. Eu vejo assim, às vezes até eu considero até sonho como uma ideia, porque às vezes tu acorda de Sonho? um sonho, porque às vezes tem um Sim. sonho que a gente pode usar alguma coisa daquele sonho ali, sei lá, ou um filme de ficção, ou até mesmo um filme real, assim, uma história mais real. Eu vejo o sonho também como uma possibilidade de busca de ideias ali também. Nossa, eu acho que é o melhor lugar para encontrar. Ou dormindo, né, no sonho, você acordando, ou tomando banho, gente. Sei lá, são os melhores lugares. Eu tenho não sei, funciona muito comigo. Assim, quando eu estou dormindo, ou, por exemplo, eu acordo e tenho alguma ideia. Ou quando eu estou ainda sonolento, assim, na cama. Porque durante o dia, às vezes, eu não tenho ideia nenhuma. Mas quando eu estou relaxado ali, assim, na cama, aí tem a ideia. Aí, às vezes dá aquela preguiça de anotar. Aí eu faço assim, eu anoto num bloquinho de notas aqui do celular. Aí depois que eu passo para um caderninho que eu escrevo. É assim que eu Legal. faço. É isso, cara. E você, Gabriel? Edu, eu sou ator. Eu amo atuar, assim, para mim é, assim, em primeiro lugar, atuar, mais que tudo, muito distante de um segundo lugar, que é dirigir, principalmente ator, assim, direção de ator mesmo. Eu gosto muito, mas a minha prioridade é atuar. Embora eu estou fazendo até essa aula que me indicaram, porque eu sou muito curioso e não sei, na minha cabeça, acho que a gente tem que saber e entender pelo menos um pouco de cada coisa. Igual você falou de cinema francês, eu amo demais. Eu amo a fotografia, eu amo a direção de arte e a sensibilidade do cinema francês, a escrita, o roteiro, tudo. Sim. Então, são coisas que eu gosto de anotar, são coisas que eu gosto de aprender. Então, direção de arte, fotografia, qualquer coisa desse tipo, eu acho muito importante, até para eu me produzir, talvez, eu produzir minhas próprias coisas, quem sabe mais para frente, gravar, filmar, coisas autorais. Então, eu sou muito curioso, eu gosto de aprender, mas primeiro de tudo, atuar, assim, disparado. Não, e a pandemia trouxe isso para a gente, né? A gente Sim, nos produzirmos, né? A gente, exatamente. Editar som, sonoplastia, edição de som. Eu é, amo, assim, sou muito interessado, fico buscando programa, editando, treinando, me exercitando, até porque é um momento que tem acontecido poucas coisas assim, então acho que é um ganho de aprendizado que lá na frente eu acho que vai fazer muita diferença. faz sim, faz sim. Faz sim, porque quando a gente está no set, a gente percebe muito quando vem um ator, uma atriz fora da caixinha que a gente fala, sabe? A pessoa não sabe com quem falar, ela não sabe como se portar ali na câmera, porque fazer cinema é muito difícil para todo mundo. A gente brinca falando que é fácil, não sei o quê, e a gente vai se acostumando, mas não é. Assim, para o ator, ele tem que estar ali na marca do foco, né? Aquela fitinha colorida que Sim, fica ali, e aí, às vezes, a marcação é muito cirúrgica, para onde você olha, como você olha, e aí tem essa técnica também de repetição, porque a maioria dos filmes é filmado com uma câmera só, então você tem que repetir aquilo inúmeras vezes com a mesma continuidade de sentimento. Então você tem que ter uma clareza, uma inteligência ali profissional que ou você ganha com a experiência, que na maioria das vezes a gente não tem, né? Porque a gente não tem sim. trabalho o tempo inteiro, digo, como ator, né? Uhum. Você tem que ir ali buscar de outras formas, sabe? Procurar fazer aulas assim, procurar conversar com pessoas. É assim, eu Sim. já fui ator há muitos anos atrás, tá? E eu amava também, às vezes, quando não estava tendo trabalho de ator, eu ia como figurante,
porque eu aprendia muito ali como figurante. Eu fui aprendendo muito como figurante, como se portar, com quem falar, com quem não falar, sabe? Foi muito importante fazer a figuração que é tão execrada por tantas pessoas. Então, às vezes, a gente vai num trabalho ali mais para aprender do que para ganhar uma grana ou para fazer o que está fazendo, falar que está fazendo. Sim. Então, é muito importante. Tinha mais uma pessoa que ia falar aqui e saiu da conversa. Era a única pessoa que estava sem câmera. Deve ter ficado tímido, ou tímido. Era, não sei, não lembro não. Gente, se alguém quiser beber água, pode falar, tá? Pode ir levantar, não tem problema não. Que hoje está muito calor mesmo, tá realmente fora do comum ontem e hoje. A Claudinha tá ali pingando. Bom, vamos lá. Então, aí eu falei um pouco dessa fase de pré-produção, que é esse estágio embrionário, e aí a gente chega numa fase de pré-produção. Tem pré-pré-produção e pré-produção. Edu, o que é isso? Gente, é um momento que chega todo mundo. Todas as pessoas, eu falei que ali só tinha o primeiro assistente de direção, o diretor, a diretora de arte, a diretora de fotografia e a produtora executiva. Ali não, a produtora executiva, agora na pré-produção, a diretora de arte, que era só uma, agora tem a diretora de arte, coordenadora de arte, 2 produtores de objeto, 1 cenógrafo, um monte. Só um segundo aí, tá passando um carro aqui. Nossa, um mega carro de som aqui. Achei até que fosse do vizinho. E aí a produtora, a diretora de arte, ela vem com o bonde todo da arte, que é muita gente, é o departamento maior que tem. Porque é isso, para produzir o objeto são 3 pessoas, às vezes, dependendo do filme, que vai ir atrás de um sofá, ir atrás de um quadro, o cenógrafo para desenhar aquilo ali, o contra-regra. São milhares de pessoas envolvidas em um departamento só de arte. Tá? E aí o diretor de fotografia está ali, e aí na maioria das vezes já entra nessa fase de pré-produção um primeiro assistente de câmera para dar um help nele ali se precisar, às vezes não. Assistente de direção, onde só tinha um primeiro assistente de direção, agora tem um segundo assistente de direção, um terceiro assistente de direção e um estagiário. O que faz um segundo assistente de direção? O segundo assistente de direção, ele cuida mais desse programa que eu falei, que é chamado Movie Magic. Ele fica mais com isso depois do primeiro assistente de direção, né? O primeiro assistente de direção colocou tudo ali para dentro, todas as informações, e o segundo fica mais alimentando ali, porque o primeiro já está participando de milhares de outras reuniões, conversando com várias pessoas, acompanhando mais o diretor ali em todas as aspirações que o diretor traz, tá? Estou resumindo bem cada função faz para poder falar de todas, tá? O terceiro assistente de direção, ele fica mais ali com a figuração e também com a parte do elenco. Se o filme for muito grande, a gente acaba dividindo um pouco. Fica o elenco com o segundo assistente de direção e uma parte do elenco com o terceiro assistente de direção. Eu já fiz filme que tinha primeiro assistente de direção, 2 segundos, 2 terceiros e 2 estagiários, que aí são filmes gigantescos. No Brasil é muito difícil isso acontecer, mas, por exemplo, o filme Homem-Aranha, se você for ver lá no final, são 22 assistentes de direção, só para você ter noção quantos assistentes de direção tem ali no filme. E ali, isso eu falo só da aba assistente de direção, vamos dizer assim. Tá? Aí é produção. Produção tem o diretor de produção, eu falei da parte executiva, e tem o diretor de produção, coordenador de produção, o assistente de produção, outro assistente de direção, o produtor de locação, que vai atrás das locações e vai mostrar para o assistente de direção, para o diretor, onde é cada locação, o que a gente pensa, como é que é. E encontramos a casa, o restaurante perfeito para fazer o Edu lá e o Pedro sentados. Mas aquela rua ali é muito difícil de filmar. Vamos filmar em Friburgo, que é mais fácil, por exemplo. Entendeu? E acaba o filme todo indo para Friburgo porque é mais fácil de filmar. E aí... Gente, só um segundo aqui. Eu acho que está tendo uma procissão. Está tendo uma procissão. Procissão da igreja passando. É Semana Santa. É Semana Santa. Verdade. E aí tem... Até perdi o que eu estava falando. Produção. Produção, então, tem o diretor de produção, o produtor de locação, assistente de produção, estagiário de assistente de produção. Tá? Tem todas essas pessoas envolvidas ali na produção.
Isso são as pessoas principais ali nessa fase de pré-produção, tá? São as pessoas que estão começando a levantar o filme, fazer o filme acontecer, tá? E aí vai cada vez entrando mais pessoas e fazendo aquilo acontecer da melhor forma possível, tá? E ali nessa fase de pré-produção, a gente começa a ter reunião de briefing, falando com a figurinista vem a figurinista, vem a produtora de figurino, vem mais as assistentes de figurino, mais estagiária de figurino, dependendo do filme. Tem filme que vem milhares de outras pessoas, só no departamento de figurino, costureira, camareiro. E ali a gente começa já a ter reuniões de briefing para poder falar com a figurinista o que a gente pensou, junto com a diretora de arte, junto com o diretor. E o briefing da Claudinha andando na rua o vestido, tem que ser o vestido da Calvin Klein, não sei o quê, que é um vestido lindo, é um trabalho que tem que ser feito estilizado, que as mulheres, quando veem esse filme, no final do filme vão querer ir atrás e comprar essa roupa. Tá? Então, a gente começa a ter essas reuniões de briefing para poder falar como a gente imagina cada coisa de cada departamento, de figurino, de arte, de fotografia, etc. E até mesmo de figuração. Tem diretor que é tão exigente que a gente gosta de mostrar qual é o mood da figuração. A gente pede para a agência de figuração já assim, ó, nesse filme o diretor só quer pessoas altas, magras, modelos. E aí você pega já algumas pessoas com essa agência de figuração e você faz uma planilha, não, uma apresentação para mostrar para o diretor. Diretor, o que você acha de ser o mood ser essa figuração aqui? É o diretor, não, elas estão baixo demais. Queria pessoas de 2 metros de altura. E aí você tem que ir lá conversar com o produtor executivo e falar, olha, a gente apresentou para a agência de figuração falando que eles iam ganhar R$180. Medindo 2 metros de altura, tem que ganhar 300. Então, o assistente de direção acaba passeando muito ali com a questão de orçamento também para fazer o filme acontecer, porque a gente está fazendo cinema brasileiro que não tem dinheiro, entendeu? Então, às vezes, a gente dá uma ideia. Por exemplo, isso que eu falei das pessoas de 2 metros de altura aconteceu comigo. E aí, qual foi a nossa decisão por conta de orçamento? A gente colocou 3 tabelas em todas as pessoas. 3 tabelas é uma caixa de madeira assim que a gente usa muito no set de filmagem. E a gente, elétrica e maquinária, usa muito para colocar coisas em cima, colocar refletor e etc. A gente usa muito. Pessoas sentam em cima dessa caixa. E aí, o que a gente fez? A solução foi o figurino ser mais longo e a gente colocar pessoas em cima dessas caixas de madeira para poder ter essas pessoas altas, entendeu? Então, e aí toda vez, quando tinha até caminhada da pessoa, a gente tinha que botar 3 tabelas para pelo menos poder fazer a caminhada da pessoa e o figurino ser grande. Isso tudo para não pagar mais caro para o figurante, entendeu? Então, a gente tem que saber muito da ideia, pensar como fazer. Até nesse mesmo filme, a gente colocou embaixo ele queria que todo mundo fosse da mesma altura, né? Um do ladinho do outro, da mesma altura aqui. E aí tinha um menino que estava assim, era um pouco mais baixo. E a gente teve que fazer o mesmo sapato que ele já tinha, que já estava pronto, ele já estava no set, a gente colocou um monte de fita de papel, de fita crepe, embolou um bolo assim, botou e fez como se fosse um salto no pé dele. O garoto ficou o tempo todo assim com uma pataca assim de fita crepe embaixo para poder fazer o salto. E isso acontece muito. Então, a gente que os assistentes de direção, falando a gente que é assistente de direção, todas as pessoas que trabalham em todas as vertentes do cinema tem que saber lidar com isso, com as criatividades e dar ideia mesmo. Você que vai ser da arte, poxa, eu não tenho aquele sofá lá que eu queria da Breton, lá da Casa Shopping, que custa R$15.000, mas eu consegui um lá na Vigore, lá na Avenida Brasil, e aí a gente é só colocar uma manta, entendeu? Então, isso vai passar por tudo, entendeu? Até no roteiro, você vai escrever, poxa, eu imagino um elefante entrando aqui no meio da sala. Não bota um elefante, gente. Elefante no cinema brasileiro ou vai ser pós-produção que vai ser uma fortuna ou não tem elefante real ali entrando. Então já pensa em outra coisa aí, que fazer cinema no Brasil sempre vão cortar, se você já não tiver muito sucesso, né? E aí fazer filme caro, já vão cortar tudo, tá? E aí essa fase de pré-produção é isso, a gente começa a visitar as locações,
Ah, vamos lá ver como é que é essa casa, se é legal mesmo, essa rua, esse bar, se é legal. Aí você vai em um, vai em outro, vai em vários lugares, até escolher o lugar mais legal de filmar. E aí, mais legal de filmar não é só relacionado ao que o diretor quer, tá? É relacionado à produção também. Porque, às vezes, por exemplo, filmar em shopping. Filmar em shopping é muito ruim, tem shopping que não deixa caminhão parar, etc, etc. Por mais que o diretor queira, a gente não vai conseguir filmar naquele lugar, entendeu? Então, você apresentar uma locação, você já tem que pensar sobre isso tudo, sobre questão logística e financeira também. Às vezes a gente quer filmar numa mansão no Rio de Janeiro hoje em dia, R$ 5.000 por diária. E aí tem mansão que tem milhares de obras de arte, só de autorização daquelas obras de artes, etc., coisas que você não vai poder mexer, ou se um vaso cair, você vai pagar mais de R$ 10.000 de uma diária para filmar numa mansão, entendeu? Às vezes é melhor você fazer esse cálculo e construir esse cenário e poder filmar mais vezes do que você alugar esse lugar. Então, vocês vão passar qualquer que seja a profissão que vocês queiram seguir aqui, vocês sempre vão bater na função dinheiro quase executiva. Por isso que muita gente no final né, da carreira ou no começo, né, quando vai ganhando mais idade, com 60, 70 anos, todo mundo vira produtor executivo, porque já tem tanta experiência com questão de economizar dinheiro e acaba virando produtor executivo, que aí trabalha de casa, assina uns cheques ali, fala umas reuniões, pede para cortar tudo e está feliz com isso. Tá? Eu quero virar produtor executivo daqui a uns alguns anos. Mas, enfim, a gente tem um caminho muito grande ainda. Tem gente que é produtor executivo muito jovem. Isso não quer dizer nada, tá, gente? Eu só dei o exemplo porque realmente é um trabalho muito difícil, eu jamais faria. Eu sou péssimo em números, eu não consigo somar, dividir nada se eu não tiver com o celular do meu lado. Essa é a fase de pré-produção, então, visitas de locação, reunião de briefing, etc. E aí tem o Tech Scout, que é uma visita técnica que vai a todas as pessoas de elétrica e maquinária. Elétrica são as pessoas que ligam as luzes, maquinária são as pessoas que colocam toda a estrutura para fazer aquilo acontecer, né? Por exemplo, a gente está filmando na praia e precisa de um butterfly. Butterfly é um plano branco, gigantesco. E aí tem que construir aquela estrutura de ferro para ficar. Então, a maquinária elétrica são a equipe da pesada que a gente fala, que é a equipe que vai fazer aquilo acontecer da melhor forma possível, tá? E aí tem o chefe de elétrica, maquinária, o chefe de maquinária e todos os seus assistentes. Primeiro assistente de elétrica, segundo assistente de elétrica, terceiro assistente de elétrica, e tem milhares de extras. Por exemplo, se a gente for filmar numa praia, algum lugar que exige uma complexidade muito grande, a gente acaba tendo uma equipe de extra muito grande, tá? E aí essas são as pessoas principais na cadeia de cinematográfica de levantar um filme, tá? Direção, produção, arte, figurino, elétrica e maquinária, tá? E tem todas as outras pessoas envolvidas também, financeiro, que paga alimentação e etc. Mas tem muita gente. Como eu disse, uma equipe de cinema gira em torno de 70 pessoas, um filme ok de tamanho, tá? Na fase de pré-produção também o diretor faz a decupagem junto com o diretor de fotografia, pensar depois que já tem aquela locação, qual o plano que a gente vai fazer? Eu acho mais legal a câmera estar aqui. Não, acho que a câmera tinha que estar aqui. E aí, dependendo se a cena for muito complexa, se tiver muitos efeitos visuais e mecânicos, aí eles acabam fazendo um storyboard. Um storyboard é um desenho, né? Que aí tem pessoas que são profissionais de storyboard, que desenham cada quadrinho, cada decupagem daquela que o diretor está pensando junto com o diretor de fotografia, tá? E aí tem filmes que são tão complexos, eu já fiz um filme que é tão complexo, que teve storyboard do filme inteiro. E aí depois a gente uniu todos os quadrinhos desenhados, colocamos fala e virou um animatic, um desenho do filme inteiro. Você tinha um desenho do filme inteiro, eu tenho um desenho do filme inteiro, de tão complexo que o filme era. Mas isso raríssimas vezes acontece, porque é uma coisa muito cara fazer storyboard. Geralmente gira, não gosto muito de falar valores, mas geralmente gira cada quadrinho daquele R$ 40 para fazer, entendeu? Então imagina um filme inteiro, uma cena. Uma cena precisa de pelo menos uns 60, 70.
Entendeu? Então, é realmente uma coisa muito cara. Publicidade tem sempre. Publicidade tem que ter, porque é muito dinheiro envolvido, então todo mundo tem que saber, o cliente tem que aprovar, então sempre tem. Mas cinema não tem, não. E aí tem essa decupagem das cenas. E tem uma reunião de análise técnica. A reunião de análise técnica é pegar todo o trabalho do assistente de direção, né, que é aquele que ele fez no programa do Movie Magic, e faz uma reunião de análise técnica com todos os chefes de departamento, mais seus primeiros assistentes. E aí senta e vai falando cena a cena, se tem, se não tem, o que que tem. Ah, nessa cena tem sangue. Aí o figurino, então eu preciso de figurino duplo, porque, né, você vai matar a pessoa, vai que não, a câmera não pega direito, então tem que ter 2 blusas igual do Eduardo, tem que ter 2 blusas igual da Rafa, entendeu? Qual é a cor? É branca, não é? Branca é melhor porque vai sair o sangue, entendeu? Então, numa reunião de análise técnica, a gente fala item a item de um filme. Um filme normal, a gente começa uma reunião de análise técnica às 9 horas da manhã, termina às 7 horas da noite, um filme inteiro. E aí, série, dependendo, são 3 dias. É assim, um trabalho interminável mesmo, falando de cena a cena, tá? Essa reunião é realmente importante, essa reunião que define todos os caminhos, assim, ó, todo mundo tá achando que vai ter um elefante. Aí a produtora executiva, então, já te reuni todos vocês aqui para falar que não tem um elefante, que vai ser, na verdade, um elefante de brinquedo que vai estar em cima da mesa, e aí o personagem vai estar passando, vai vislumbrar aquele elefante ali, e por isso ele vai ter ideia de viajar para a Índia, entendeu? Então, na reunião de análise técnica, a gente coloca todos os problemas na mesa e pensa o que vai fazer com aqueles problemas, vai solucionar ou não. Trabalhar com cinema é resolver problema e saber lidar com eles, porque realmente são muitos problemas o tempo inteiro. Nunca tá, ai meu Deus, olha que dia maravilhoso, não estou fazendo nada. Não, vai ter algum problema. Se você não está fazendo nada, você está esquecendo de estar fazendo alguma coisa, porque, né, se você está parado aí, não estou fazendo nada, não. Tem alguma coisa que é para ter feito, sabe? Sempre tem coisa para fazer. Aí agora eu vou falar um pouco de hierarquia. A gente tem uma questão de hierarquia no cinema muito grande. Eu até falei sobre isso, sobre o ator saber com quem falar. Porque tem diretor que não fala com ninguém. Por que ele não fala com ninguém? O diretor ele quer ficar ali concentrado. E aí por isso que existe a hierarquia. Imagina se, vou dizer o figurante, que isso acontece muito, infelizmente. Tem figurante que chega, que fala com o primeiro assistente de direção que está com 355 problemas na cabeça e está querendo perguntar para ele qual e-mail ele manda material de trabalho e não tem nada a ver com ele naquele momento. E aí tem figurante que chega para a diretora de arte e fala a mesma coisa, sabe? Para qual e-mail eu mando material, para qual produtor esse filme, entendeu? Então a gente tem que saber exatamente a hierarquia das pessoas, para quem você vai falar as coisas. Eu dei o exemplo do figurante porque é uma coisa que realmente todo mundo conhece, todo mundo sabe de alguma história parecida com isso. Mas isso acontece entre a equipe mesmo, dentro da equipe. Por exemplo, tem gente que é assistente de figurino e vai falar com a produtora executiva. Então, a figurinista estava falando para mim que não vai ter dinheiro para comprar o figurino rosa da Claudinha. A produtora executiva vai falar, o quê? Como assim? Que história é essa? Por que ela não veio falar comigo, entendeu? Aí ela vai lá na figurinista e vai falar, por que você não veio falar comigo? Porque sua assistente veio falar comigo que não vai ter dinheiro para comprar o figurino rosa da Claudinha, entendeu? Eu dei o exemplo do figurino rosa da Claudinha porque vocês já perceberam que nesse filme que a gente está falando aqui, como ele é importante, entendeu? Então, ele é tão importante que quem tinha que falar isso era quem? A chefe do departamento de figurino, entendeu? Então, por isso que existe hierarquia no cinema, para as coisas acontecerem. Por exemplo, assistente de direção. Se o segundo assistente de direção está com o elenco principal, todos os outros departamentos, arte e figurino, só fala com o segundo assistente de direção sobre o elenco principal. Não fala com o terceiro assistente de direção que está com a figuração, entendeu? Porque senão a informação vai acabar se perdendo. E todo mundo está querendo fazer um filme bem feito. Então, a questão hierárquica no cinema é muito importante, tá? E isso vocês têm que saber que é assim, né? A gente tem que ter uma boa relação com as pessoas, porque a gente convive com as pessoas mais de 12 horas por dia, mais que nosso namorado, com todo mundo. A gente tem que ter uma boa relação com as pessoas. Se alguém virar para você e vai falar, corta papel, você chegou hoje para fazer o estágio de assistente de direção, fala, corta esse roteiro aí todo desse tamanho assim, e depois emenda todos eles, são 100, tá? E aí você grampia e bota ali em cima da mesa. É isso.
Não tem, você vai, a algum momento com aquilo ali você vai aprender, entendeu? Mas para aquilo acontecer, aqueles roteiros ali, foi para com o dinheiro daquilo que sobrou, que o estagiário fez, vai ter uma diária a mais do Steadicam, entendeu? Então, tem coisas que você vai entender depois porque está acontecendo, porque a questão hierárquica do cinema é importante por isso, tá? Porque às vezes a pessoa que pediu para você fazer aquilo já sabia o porquê estava pedindo. Tá? E tem, óbvio, as questões de ego que eu falei do começo, que aí é outra coisa. Tá? Isso tem todo o trabalho. Na pré-produção, elenco. Eduardo, como escolher do elenco? Elenco é assim, pensamos lá no personagem que está fazendo o Eduardo e o Pedro Seco. O diretor imaginou que o Eduardo tem que ser um ator moreno de cabelo preto. E o Pedro Seco tem que ser um menino branco de cabelo liso, preto também. E aí, tem uma pessoa chamada produtora de elenco. E aí a gente vai dar o briefing daquele personagem. Olha, eu acho, imagina, o diretor vai falar, imagina uma pessoa com os olhos brilhantes, desse jeito, moreno, de cabelo preto. E aí a produtora de elenco vai atrás dessa pessoa, né? E aí tem filme que quer pessoas famosas, né? Como âncora de levar, ganhar bilheteria, e tem filmes que não. E tem acontecido muito agora também de ser contrato, né? Se for um filme que vai para a Globo Filmes, não pode ter contrato com a Netflix, e aí isso e vice-versa. E aí a pessoa, produtora de elenco, vai atrás dessa pessoa. Por isso que eu acho que é muito difícil conseguir ser ator no Brasil. Mas é porque depende, primeiro de tudo, do perfil. Depois, se você conhece aquela produtora de elenco que está ali procurando aquele personagem. E terceiro, se você tem talento para fazer aquele personagem, entendeu? Para você ser protagonista daquele filme. Às vezes a gente encontra uma pessoa perfeita para fazer o personagem do Pedro, igual, do jeito que o diretor quer, o diretor fala, nossa, essa pessoa é maravilhosa. E na hora de interpretar, o cara não manda bem, entendeu? Então tem que ter essas duas coisas primeiro e o talento, infelizmente, é por último. Infelizmente, no cinema e na TV. E tem todas essas coisas, né, que a gente já sabe que acontece, não vem só da produtora de elenco, os assistentes de direção acabam opinando muito, acabam indicando as pessoas que já fizeram, eu fiz um filme que tinha uma pessoa perfeita, e conheço um ator que é desse jeito, que é maravilhoso para fazer isso. E aí tem filme que até está optando ultimamente não ter produtor de elenco. Se o filme é pequeno, com pouco elenco, está optando por não ter produção de elenco, e aí os próprios assistentes de direção e a produtora executiva acabam produzindo o elenco, de certa forma, porque de certa forma se tornou um pouco mais fácil produzir elenco por conta de Instagram, Facebook, etc. Sabe? Mas óbvio que um filme grande precisa de um produtor de elenco, porque, né? Imagina, produzir 100 personagens, uma série produzir 100 personagens. Então, realmente se torna muito difícil. E a figuração é a mesma coisa. Contrata-se uma agência de figuração, na maioria das vezes quem contrata é o próprio assistente de direção, e aí, de acordo com o orçamento que a produção executiva tem, por exemplo, tenho 100 mil reais para fazer esse filme, mas na análise técnica tem 500 de figurantes, tem que cair para 300 de figurantes, sabe? Então, aí você fica tem que fazer essa política de ter a agência que você gosta, que trabalha ali, junto com os fiscais, etc., e aí vem também dessa mesma forma igual do elenco, né? Passa o perfil, e aí depois chega a pessoa, e aí você escolhe a pessoa. O elenco, ele vem através também de self-tapes, né? Que às vezes tem umas produtoras de elenco que postam, né? Preciso de self-tape, que agora a gente já sabe muito bem o que é. Os primeiros cursos que eu dei no meio da pandemia, no começo da pandemia, muita gente nem sabia que era self-tape, agora eu acredito que todo mundo saiba, que é o teste de elenco que a própria pessoa faça mesmo com o celular, né? No começo da pandemia tinha gente, meu Deus, o que eu faço? E aí são chamados self-tapes e a gente acaba olhando ali a pessoa. Na minha experiência de diretor, de assistente de direção, não precisa, tá? Uma dica para vocês que são atores, não precisa ter um material fenomenal feito, né? Tem gente que paga 500 reais para fazer um videobook, não precisa. Se você tem um celular com uma câmera boa, você fecha tudo da sua casa, bota uma luz interessante. Interessante, sim. Por exemplo, aqui tá uma luz daqui de trás acesa, que é um contra-luz que a gente fala, para poder desenhar mais o rosto, e uma luz de frente para tentar minimizar as sombras e você conseguir ver mais a expressão da pessoa. Gente, já é suficiente, entendeu? Já é suficiente. Você bota uma blusa ali que não chame tanta atenção, não bota bijuteria, cordão, bota uma maquiagem ok, também não bota um batom vermelho, senão vai chamar muita atenção, e já é super suficiente.
E aí você mesmo no Movie Maker, qualquer programa de edição que você tenha, você bota ali, ator, Clara, DRT, não sei o quê. Pronto, já foi. Entendeu? E aí, quando pedem self-tape, é a mesma coisa. Sempre tenta mandar com blusas lisas, com uma luz boa, silêncio, e já foi. Não precisa pagar R$ 500, R$ 800 para fazer, que muita gente acaba fazendo isso, tá? Foto é legal, mas também foto, se tiver algum amigo seu que tire foto boa, tem uma câmera legal, e aí vai lá num dia na Quinta da Boa Vista, vai não sei aonde, até numa casa interessante de um amigo seu e já tira foto, tá? Ah, e foto de ator é diferente, tá, gente? Tem gente que manda material de ator modelando, sabe? Parece que está fazendo um comercial de perfume. Não, não é. Foto de ator é diferente de foto de modelo. Foto de ator é o mais simples possível. Não é foto de modelo querendo ficar gato, gata ali, tá? É uma foto de trabalho mesmo para a gente ver como você é e aonde você pode chegar. Eu acho muito interessante também quando o ator manda, assim, por exemplo, a foto de cabelo grande e o vídeo de cabelo curto. É incrível, porque você consegue ver se a pessoa... mas, óbvio, você tem que avisar isso, né? Atual, o vídeo é atual, sabe? Porque é muito interessante, é muito legal, porque a gente consegue, poxa, esse cara, então, né? Vamos botar um aplique nele, vamos fazer um mega hair nele, então vamos daqui a 3 meses o cabelo dele vai estar legal. Então, você acaba vendo por essa perspectiva, tá? Mas isso depende muito do trabalho. A gente que acaba pedindo muito isso, mas geralmente o produtor de elenco acaba pedindo para vocês que são atores fotos mais atuais possíveis e aí acaba trazendo para a gente uma foto, vídeo, tudo igual, entendeu? A gente não consegue ver a diferença ali de você com barba, você sem barba, você de cabelo grande, você de cabelo curto, tá? Então, como o ator chega é assim, tá? E aí tem toda uma questão também no cinema, na pré-produção, voltando agora, que é o preparador de elenco, que tem acontecido cada vez mais vezes. A gente precisa de um preparador de elenco, porque o diretor não prepara o elenco dele, então, e também as pessoas acabam fazendo milhares de trabalhos, então você acaba precisando ter uma pessoa ali para trazê-la para aquele personagem, e isso é uma coisa que só acontece só no Brasil, nos outros lugares não existe preparador de elenco, os atores que acabam contratando coaches pessoais para fazer alguma coisa, mas a profissão preparador de elenco só existe no Brasil, tá? Aí uma coisa que acontece muito nessa fase de pré-produção que eu adoro falar, que é super interessante, e aí falando sobre análise técnica, é a diferença da arte e do figurino. Vou perguntar para alguém aqui. Márcio, vou ter uma cena de casamento no filme. E aí eu preciso de uma aliança. A aliança é de quem? A caixinha é de quem? De departamento. Você vai colocar isso no Movie Magic. De quem a aliança, de quem a caixinha, ou as duas coisas de um departamento só? Vamos lá, tudo que a pessoa está usando é do figurino. A caixinha já, eu acho que é da arte. É uma boa resposta. Gente, esse caso é muito interessante porque acontece muito, muito mesmo. Você vai ter um pedido de casamento e aí chega lá o cara, aí o figurino, aqui a aliança. No meio de um set de 150 pessoas chega o figurino, aqui a aliança. Com a aliança na mão, aí a gente tá, cadê a caixinha? Não, a caixinha é com a arte. A caixinha é com a arte. Aí você vai lá, gente, você passa um rádio, cadê a caixinha da aliança? E a arte não produziu, não. Aí a arte, não, mas o figurino tinha a caixinha como assim você alugou sabe, vira uma questão por causa de uma caixinha da aliança. E esse exemplo é muito bom, porque o Márcio falou com muita maestria, Márcio, parabéns, Márcio, porque assim, tudo que está com o ator, ele é um objeto de cena. E no caso, se está vestindo, é do figurino. Mas, por exemplo, você está numa cena que está eu aqui, estou sentado no sofá. Não, o Rafael, ele está sentado ali na cadeira, né, da sala dele. A cadeira, a sala, tudo ali é cenografia, mas o fone dele é objeto de cena, tá? São coisas diferentes. É do mesmo departamento, mas são coisas diferentes, tá? Então, esse exemplo que eu falei do Rafael é a mesma coisa da caixinha do anel. Você às vezes pode deixar de ter o fone porque você não colocou para objeto de cena, tá bom? Isso acontece muito, aí vira uma correria para todo mundo pegar uma caixinha ou pegar um fone emprestado.
tá? E aí por isso que tem a reunião de análise técnica, que é importante a gente bater todas essas coisas. E aí vem o temido plano de filmagem, que é o que faz o filme acontecer de verdade. O que é um plano de filmagem? Depois que você fez a análise técnica inteira do filme, por exemplo, no dia 1, filma na casa do Rafael, o filme começa, Eduardo e Pedro na rua, e depois eles entram na Porta La Rosa e saem dentro de uma casa rosa, e depois vão para a casa do Rafael. Depois você pega essas 3 locações, né, que é a rua, Casa Rosa e Casa do Rafael, e aí você começa a colocar num plano de filmagem. Você junta tudo que está na rua e bota na mesma diária, tudo que é a casa do Rafael e bota na mesma diária, e tudo que é quarto rosa e bota na mesma diária. E é assim que começa um plano de filmagem. E é por isso que a gente filma coisas do começo e coisas do final, por isso que a gente filma tudo diferente e não em ordem cronológica. Lógico que a gente prefere filmar em ordem cronológica, é melhor para todo mundo. Mas, por conta de financeira mesmo, a gente acaba não filmando em ordem cronológica. Por exemplo, aquele filme O Regresso, eles filmaram em ordem cronológica. Eles tiveram uma questão de luz lá, porque eles estavam filmando muito lá no Polo Norte, lá para cima, esqueci o nome do lugar, que eles só tinham 4 horas de luz. Então, eles demoraram 8 meses para filmar o filme, para fazer o filme. 8 meses. Aqui no Brasil, um plano de filmagem que a gente faz desse é no máximo assim, uns 4 semanas, entendeu? No máximo, assim, em média, 4 semanas. Tem filme que duram 6 semanas, mas em média são 4 semanas. Toda produtora executiva vai chegar para você e vai falar assim: eu quero que esse filme cabe em 4 semanas. E aí, quando você faz o plano de filmagem, você fala, então, ó, deu 4 semanas e 5 dias. Ela, não, tem que caber em 4 semanas. Aí volta lá para o roteirista, que eu falei no começo da história, e o roteirista tem que cortar a cena para poder caber naquele plano de filmagem, entendeu? Ou o diretor assumir aquela responsabilidade. Por exemplo, eu estava fazendo um filme que a gente filmava 4 diárias em uma praia. O diretor não queria cortar aquelas cenas. Sabe o que o diretor fez? Ele pegou as 3 diárias, todas as cenas, mexeu no roteiro junto com o roteirista e fez um plano sequência de 12 minutos. E aí, o que a gente fez? A gente ensaiou a manhã inteira o ensaio com o Steadicam, né? Vocês sabem o que é Steadicam? É aquela câmera que fica uma pessoa como se fosse um robô segurando uma câmera assim, vestido, e a câmera assim, para não fazer o movimento. E a gente ensaiou a manhã inteira, teve uns 8 ensaios, e aí almoçamos, aí quando estava a luz 4h30 da tarde na praia, rodamos. E aí a primeira vez que a gente rodou, quando estava quase terminando, o Steadicam caiu, de tão cansado que ele estava já. E aí no último take foi o que entrou, valeu. Não ficou perfeito 100%, mas foi suficiente. Então, é isso, toda hora o nosso trabalho tem relação com a questão financeira, o tempo inteiro, tá? Eu falo isso também não é para minimizar vocês quando forem escrever um roteiro, não, tá, gente? Ai, não, nossa, queria escrever um roteiro que passa tudo na chuva, mas o Edu falou que é caro pra caramba filmar na chuva, vou tirar, não vai ser uma chuva, não é por isso não, tá? É só para vocês entenderem que esse momento vai chegar em muitos momentos vai acontecer isso. E aí, por exemplo, a gente vai filmar na praia, vai filmar lá no restaurante, que a gente já marcou no filme, é o primeiro dia de filmagem, e é externa. E aí, o que acontece? Está dando chuva. E aí, o que tem que fazer? Mudar o plano de filmagem para a gente não perder aquela diária de filmagem. Então, a gente pega tudo que é filmar lá na casa do Rafael e passa para a primeira diária de filmagem e inverte o plano de filmagem. E é por isso que quem é ator e fica, você vai filmar esse dia, depois você muda. Não mudou o plano de filmagem, vai filmar esse outro dia. Então, é um mega quebra-cabeça que acontece até o último dia. Por isso que eu falo que só acaba quando termina. Porque ator tem problema de filmagem, vai filmar na Globo nesse dia, vai fazer isso, conseguir uma publicidade, vai ganhar 300 mil reais, e aí você tem que mexer no plano de filmagem, em relação ao ator, principalmente, em relação à locação, para poder juntar as locações todas, né, porque é caro, e em relação à logística toda de produção, porque tem muitas coisas, assim, vão filmar numa locação que tem muito barulho de carro, mas é melhor filmar domingo. Mas o ator que filma nessa locação só tem o último domingo que ele vai estar filmando uma novela da Globo. Então, esse pensamento de plano de filmagem que é feito no Movie Magic, ele
Depende muito da experiência. Isso realmente depende da experiência e depende das suas vivências, sabe? De você conversar com as pessoas e entender todos os problemas. A gente também, numa pré-produção grande, a gente acaba colocando num mural, assim, de imã, todas as strips do Movie Magic, né, que a cada ceninha é coloridinha, assim, cena 1, cena 2, cena 3, a gente acaba colocando num imã e faz um imenso quadro na parede de alumínio, e a gente vai conseguindo colocar isso nas posições que a gente quer e fazendo reuniões e conversando com as pessoas. Vou botar o quarto rosa aqui, vou botar a casa do Ricardo aqui, vou botar o bar aqui, e aí então a gente consegue visualizar melhor na frente daquele mural grandão de plano de filmagem, tá? Isso muita gente faz também, nem todo mundo. E aí veio essa fase de pré-produção. Alguém tem alguma dúvida relacionada à equipe, principalmente? Porque são muitas pessoas, não? Rafa tem alguma dúvida? Clara, Cissa? Não, tudo bem? Tá. E aí entra uma peça muito importante, agora vamos para a área da filmagem, né? Entra uma peça muito importante da equipe de produção, que é chamado platô. O platô, ele gerencia ali a logística da filmagem. Por exemplo, aonde vai parar o caminhão, aonde vai parar o banheiro, se a gente estiver filmando numa praia, aonde vai parar o gerador. O platô é mais conhecido como pedir silêncio no set, quem já foi a muitos sets de filmagem já ouviu muitas vezes silêncio, é o platô que está gritando ali, então é o platô que sempre vai estar passando, se você está filmando na praia, vem uma pessoa de silêncio, por favor, é um assistente do platô que está fazendo aquilo ali. Então o platô é responsável pela logística da filmagem, a ver relacionada ao almoço, alimentação, etc. Na filmagem, como funciona na maioria das vezes? Muitas das vezes. O diretor fica no seu vídeo assiste, que na verdade é a sua televisãozinha, vendo como está sendo filmado, e o primeiro assistente de direção é responsável por falar vai som, e aí roda o som, vai câmera, e aí roda a câmera e ação. Quem é o responsável por fazer isso tudo é o assistente de direção, e o diretor fica ali assistindo tudo. E aí o diretor fica pontuando as coisas para o assistente de direção, que o assistente de direção acaba pontuando as coisas para os atores, etc. Mas, lógico, o diretor levanta muitas das vezes da sua cadeirinha e vai dirigir ali, vai fazer o trabalho dele também, tá? Nesse momento, o segundo assistente de direção está na base, está com o Movie Magic aberto, está resolvendo problemas das próximas diárias, fazendo as ordens do dia das próximas diárias. A gente tem esse documento chamado Ordem do Dia, que é um documento que chega para todo mundo, falando o que a gente vai filmar no dia e etc., o horário de chegada do elenco, todas as coisas de análise técnica daquela diária, e também atualizando a produção de todos os problemas, etc. O terceiro assistente de direção fica ali responsável pela figuração, como a Claudinha falou, e ele vai estar marcando ali a figuração junto com o primeiro assistente de direção. Marcando passa a pessoa, atravessa a pessoa, vem uma outra pessoa e fala com não sei quem vai, abraça, beija e sai, entendeu? Então, tem todo esse mecanismo de marcação de figuração. Isso também com a ajuda dos fiscais de figuração, quando é muito grande a figuração, tá? E aí eu amo quando a figuração é marcada de forma natural, que é só reto, só não sei o que eu não gosto. Eu até uso um termo, a Claudinha deve conhecer, que eu falo, odeio figuração marcada igual a Globo, que vira um maior cruza-cruza, parece Mercadão de Madureira, que vira um monte de gente assim, ó. Tá todo mundo assim, tá o ator falando aqui, tem gente passando toda hora assim. Aí um fala com o outro, já sai, tá todo mundo falando, ninguém se escuta. Você já viu figuração que fica as duas pessoas, tem duas pessoas conversando, tá as duas assim, ó. É horrível, não fica nada natural. Então, se vocês forem marcar a figuração, pensem na naturalidade da vida, como a vida é. Um chega, um fala. O outro responde, o outro vai, resolve ir embora, vai reto, não vai cruzando, não, porque vira um cruza-cruza interminável. Tá, gente? E aí o trabalho do diretor é um pouco isso, ficar ali no vídeo assiste, ficar conversando com o diretor de fotografia. O diretor de fotografia gerencia a equipe de elétrica e maquinária. É o diretor de fotografia que fala, quero botar uma HMI aqui, que é uma luz gigantesca, assim, que vai iluminar por trás deles. Então, o diretor de fotografia que dirige a fotografia do filme, né, da onde vem os pontos de luz e etc.
junto com o diretor, pensar no enquadramento para poder fazer aquele quadro bonito, né? Que a gente fala enquadramento, né? Tudo que está aqui dentro do meu quadrinho, por exemplo, teve uma direção de arte que botou os quadros, teve um diretor de fotografia que pensou na iluminação, teve a figurinista, teve a maquiagem, entendeu? Então, são milhares de departamentos envolvidos dentro de um enquadramento de cinema. E aí você imagina isso, toda vez que vira a câmera para um lugar, tem um novo enquadramento. Então, por isso que tem muita gente trabalhando para fazer um filme acontecer, tá? E é isso, a gente tem que saber lidar com os problemas, e tem uma função muito importante, né, quando a gente inverte o eixo, que a gente fala, né, você está filmando para cá e filma para cá, e tem que ter uma continuidade, e a gente tem a continuista, né, que ajuda a gente nisso também, nessa questão de marcação da figuração, para a gente ter o mesmo figurante passando ali atrás, e vocês devem conhecer milhares de casos parecidos, que você vê a pessoa passando aqui, depois a pessoa já está lá embaixo, ou então uma coisa relacionada à continuidade, né, que acontece muito em novela. Tá a Juliana Paz com a unha azul, daqui a pouco na outra cena ela está com a unha rosa. Então, a continuista é muito importante, por isso é um trabalho muito legal para quem gosta quem é muito... que repara muito, né? Que tem uma memória fotográfica legal também, tá? E aí, quem gerencia a equipe toda de figuração é o terceiro assistente de direção. Óbvio, passando tudo para o primeiro assistente de direção. O primeiro assistente de direção fala, eu acho que a figuração tem que chegar a tal hora e acabou. E aí, o terceiro assistente de direção gerencia a equipe de figuração, com os produtores de figuração e os fiscais, que horas que chega a figuração, que horas que eles almoçam, e fazem essa ponte junto com a produção e o platô, né? E a figuração vai chegar por aqui, eles vão colocar o figurino ali, porque são 150 pessoas, então precisa de um gerenciamento para a figuração e também para ninguém ser maltratado, né? Porque a gente conhece milhares de casos aí de pessoas que são maltratadas quando faz figuração, e isso é péssimo, já passamos por isso, não precisamos passar mais, tá? E é importante filmar, tá, gente? Tem que filmar. Se você quer ser diretor, não deixa de filmar, porque depois, quando chegar a parte de edição, você vai se arrepender por não ter feito aquele plano, tá? Mas também não vira muito vidrado, não. Tem diretor que, às vezes, faz o mesmo plano 20 vezes. Eu já trabalhei com um diretor que, nossa, teve um dia que ele fez 23 vezes o mesmo take. 23 vezes. Eu achei que aquilo ali... Eu acho que 3 é o suficiente. O primeiro para você ver se deu tudo certo. O segundo para você ter mais certeza vai que dá certo. O terceiro, deu certo, acabou, sabe? É mais que o suficiente. E também porque às vezes a gente tem problema técnico, né? Se você gravar uma vez só, pode ter problema. Não pode ter gravado no codec ou no cartão da câmera e etc. Tá? Gente, uma coisa muito importante, um toque muito bobo, mas falando dessa parte assim, quando você está... E também é uma palavra muito simples, mas que muita gente do cinema já percebe se você tem uma experiência ou não. Todas as câmeras hoje em dia não tem filme, né? A gente não filma. Não é um filme, né? É uma película. São cartões que a gente coloca. Mas até hoje a gente usa a palavra filmar. Vamos filmar. Amanhã nós vamos ter essa filmagem, a figuração vai chegar para filmar tal hora. Então, quando você usa essa palavra, as pessoas já falam, já nem percebem, mas se você falar, amanhã a gravação é 5 horas da tarde, a pessoa já olha, nossa, gravação? Ela está indo fazer o quê? Está indo fazer a novela da Globo? Então, essa palavrinha aí já diz muita coisa. E no cinema, como tem essa questão toda hierárquica, você saber o que cada pessoa faz é muito importante também. Você virar para a Rafa e falar, Rafa, fala lá com a assistente de figurino para trocar o figurino dela azul para o amarelo. Estou completamente errado, você nunca vai fazer isso. Quem tem que fazer isso, a Rafa tem que falar com a figurinista, entendeu? Que é a figurinista que vai entender se é bom fazer aquilo ou não, junto com aí, se ela quiser conversar com a diretora de arte, que é a chefe dela, na verdade, o diretor de arte é o chefe do figurino, da figurinista ou do figurinista, mas assim, você tem que entender o que cada pecinha no cinema faz para você não pagar um mico também, tá? E usar os termos suficientes que a gente já conhece. Alguém tem alguma dúvida? Silêncio, só vejo todo mundo fazendo assim, pensando. E aí, gente, tem uma coisa chamada equipamento especial, né? Que é o Steadicam, que eu falei para vocês, o drone tão famoso agora, né? Agora todo mundo tem um drone.
Mas tem outros, né? Se a gente for filmar embaixo d'água, etc. Essas coisas são muito caras e essas coisas também acabam influenciando no set, num plano de filmagem. Por exemplo, se a gente tiver só 3 diárias de Steadicam no orçamento, a gente tem que tentar pegar o plano de filmagem e fazer com que essas 3 diárias de Steadicam fiquem juntas, por conta de uma questão de orçamento. Cada diária de Steadicam gira em torno de R$ 5.000, só para vocês entenderem. Então, imagina, se você juntar tudo, às vezes a produtora executiva consegue fazer um pacote, entendeu? Ela consegue que cada diária saia por 3.500 ao invés de R$ 5.000. Tá? Então, é muito importante vocês saberem alguns valores também para vocês entenderem a importância deles. E saber lidar com os problemas, como eu já falei. Tá? E, por conta disso tudo, orçamento, vou falar mais uma vez, o roteiro muda. E aí, quando o roteiro muda, quem é que vai fazer a análise técnica desse roteiro novo? O segundo assistente de direção, que está lá na base, enquanto está o primeiro assistente de direção lá na praia, junto com o terceiro assistente de direção, fazendo o filme acontecer numa cena que tem 150 figurantes, 6 elencos, o diretor lá dentro da casinha dele, vendo a TV, o diretor de arte lá sentado, continua sentado, e o assistente de direção no sol, junto com os fiscais, a figuração e o elenco. Tá? Tá bom? Claro, assistente de direção. Mas é isso, gente. O trabalho, cada trabalho é muito legal, assim, muito interessante, assim. Mas isso depende muito da pessoa. Tem gente, por exemplo, eu não sei, não lido bem com cálculos. Eu jamais seria produtor executivo, entendeu? Apesar que se eu soubesse lidar bem com cálculos, eu acho que eu faria bem, porque como eu já sei o que é caro, o que não é, mas assim, não é expertise que eu trago dentro de mim, sabe? Você tem que ter uma coisa dentro de você, tipo o Gabriel falou, eu sou ator, quero ser diretor de cena, né? Diretor ali, dirigir o elenco. A Rafa já falou, eu me lido bem com edição, dá para ver, tá vendo? A Rafa tá com fone, tem um computador atrás, ela gosta mais dessas coisas. Então você vai indo mais do que você traz dentro de você. E nem tudo na vida também tem a ver com sucesso financeiro também. Graças a Deus, todas as funções dentro do cinema recebem bem, porque é muito trabalho, são 12 horas por dia, um set de filmagem, no sol e etc. Mas também todas as pessoas que trabalham com cinema são freelancer. Então, às vezes, você faz um filme que dura 3 meses, depois você fica 2 meses sem trabalhar. E aí depois você pega uma série de 6 meses, emenda no outro filme e dá tudo certo, entendeu? E às vezes vem uma pandemia e fica todo mundo 7 meses sem trabalhar. Então, trabalhar com cinema é ser freelancer. E aí eu não sei se você é contratado da Globo, e aí você vai fazer novela, que é completamente diferente disso tudo que eu estou falando aqui, tá? E também que recebe bem menos do que recebe no cinema, porque você ali tem uma carteira assinada, ou então você é até terceirizado, mas o cachê é bem menor do que o cachê do cinema. E também tem toda a questão de paixão, né? Como eu falei para vocês no começo, que eu sou apaixonado por fazer cinema, porque é bem artístico e etc, etc, do que trabalhar com novela, que você está ali naquela indústria de fazer cada capítulo por dia acontecer, tá? Depois da filmagem, essa parte que dá sempre um cansaço, né, de imaginar 12 horas por dia no sol com 150 figurantes, vem a parte da montagem, que aí volta a ficar a equipe bem pequenininha. Fica, muitas das vezes, o produtor executivo, às vezes não, vira só o produtor, dono da produtora, mas fica o diretor toda a equipe de pós-produção, né? O produtor de finalização, a equipe de efeito especial, se tiver, e aí toda a equipe de áudio também, de mixagem, de edição de som, o editor, o colorista. Tem muita gente que fala que depois que o filme é colorido, que ele se torna um filme de verdade. Porque quando a gente filma lá com as câmeras maravilhosas que a gente tem, mesmo assim fica uma imagem lavada, que a gente fala, sabe? Não fica uma imagem com textura, com profundidade. Não, quando chega na colorização que o filme ganha a cara dele. Por exemplo, eu falei do Matrix. Você vê o filme todo é meio verde. E aí você vê qual filme? Algum filme do Almodóvar que é tudo um pouco meio vermelho ali, na fotografia mesmo. Isso tudo é mexido na fase de
colorização. Eu acho incrível essa fase. Realmente, o filme, assim, ele ganha cara e você entende todo o trabalho de pré-produção, de pré-produção, e aí você entende por que que você não colocou, por que que a diretora de arte não colocou vermelho, por que colocou azul, por que que não sei o quê. E aí, nessa fase também, vem a trilha sonora, que é um personagem à parte, né? Que a trilha sonora manda no filme. E aí eu vou frisar mais uma vez que é a questão do roteiro, né? Tem um exemplo muito legal que eu gosto de dar, e eu acabei de lembrar de um outro que eu não dei, mas eu vou dar esse primeiro, que vocês sabem esse exemplo assim do filme Tropa de Elite? Alguém sabe do que aconteceu com Tropa de Elite na época da montagem? Não. O filme Tropa de Elite, ele não é o principal, não era o Wagner Moura. O principal era o qual é o nome dele? Aquele ator preto, Claudinha. André Ramiro. André Ramiro era o principal. Só que aí na montagem eles olharam e falaram: gente, esse filme não tá bom. Não tá, já tinha filmado o filme inteiro, já tinha feito o filme inteiro, entendeu? Já tinha feito toda essa parte. E aí o roteirista vendo o filme deu essa ideia. E aí o roteirista escreveu um roteiro em cima do que ele tinha de montagem junto com o diretor, e eles mudaram o filme inteiro. E aí filmaram uma diária a mais, e uma dessas diárias tem uma cena excepcional que fez o filme criar esse caminho que o Wagner Moura é o principal, que é quando o Wagner Moura está na cozinha dele e ele abre a geladeira e ele pensa na vida. E a partir dali eles colocaram todos os offs do Wagner Moura. A partir dali eles falam, eu sou o Capitão Nascimento, e não sei o que, não sei o que lá. Então, essa é a magia do cinema, entendeu? Quando chegou lá na montagem, já tinha gasto 6 milhões de reais, eles falaram, o filme não tá bom, vamos mudar o filme inteiro, entendeu? Então, vocês são atores também, só deixa para falar pro amigo que você fez o filme, depois que o filme sair, você ter certeza. Porque tem muito ator que faz o personagem quando vê e foi cortado. Isso acontece demais, demais, demais. E aí, esse outro exemplo que eu lembrei foi o do De Volta para o Futuro. O ator principal, que eu sempre esqueço o nome dele, não era o que é o principal que a gente conhece. De Volta para o Futuro é aquele filme que o menino vai, entra no carro, não sei o quê, aquele senhorzinho. Eu esqueci o nome dos personagens todos, tá? E aí não era para aquele ator. Eles filmaram 2 semanas com um outro ator. Vocês podem pesquisar aí o nome do ator, que era até meio famoso na época. O diretor, na montagem, olhou e falou, não é ele. E aí que eles fizeram, demitiram esse ator, pegaram esse outro ator, que é o atual, que fez todos os 3 filmes, e refilmaram todas as cenas com outro ator. Então, cinema é muito orgânico, depende de orçamento, sempre, como eu tenho falado, mas é muito orgânico mesmo, assim, a gente fica todo amarrado, todos os departamentos são muito amarrados, por isso que é bom a gente ter as relações interpessoais que eu falei no começo. Você não tem necessidade de se tornar melhor amigo das pessoas, mas você convive com as pessoas 12 horas, então você tem que saber lidar com seus sentimentos, com as suas aflições, de saber lidar com aqueles problemas todos ali, tá? Eduardo, Oi? só uma dúvida. Você tinha comentado antes sobre aquela questão que a produtora executiva queria que fizesse em 4 semanas, e aí o diretor se responsabilizou e pegou e transformou 4 diárias num plano de sequência de 12 minutos. Sim. E aí vocês ganharam, ele ganhou tempo, não é verdade? Não é isso? Ganhou dias a mais. Ele, na verdade, nesse caso, ele ganhou grana para filmar outras cenas que estavam precisando. Tipo, ele ganhou figuração, algumas coisas que a gente estava precisando. Ele ganhou equipamento especial. Por que eu estou te perguntando isso? Porque 1917 foi em plano de sequência. Isso significa que o filme custou menos? Depende muito. Eu vi esse filme, mas o filme inteiro, plano de sequência? E não é todo, não é todo. Algumas cenas, mas digo assim, ele ficou famoso por ser plano de sequência. Sim, Foi muito falado na época sobre isso. Mas isso significa que eles ganharam mais tempo de filmagem por ter sido em plano de sequência? na maioria das vezes, sim. Na maioria das vezes, sim.
Alguém falou de Birdman também. Birdman também é. Eu tô É, lembrando de uma aquele... cena muito icônica do 1917, que é quando o menino vem correndo assim nas trincheiras e as bombas vão caindo. Por exemplo, essa cena eles ensaiaram 3 dias que falaram, 3 dias sem efeito especial, depois ensaiaram com dublê mais 3 dias. É outra realidade, na verdade, né? Mas você acaba ganhando, sim. De certa forma você ganha, porque é isso, assim, fez uma vez, acabou, né? Essa cena do Eles 1917 eles usaram uns fizeram. truques ali de câmera na hora de cortar o filme, que ficou bem legal, assim, na hora que escurece, na hora que entra num buraco, aí já sai. Dá para perceber algumas coisinhas assim. Passa atrás de uma pessoa, aí quando Uhum. passa atrás de uma pessoa, corta. Mas na maioria das vezes fazer plano de sequência economiza tempo, mas é muito difícil, tá? Porque assim, você tem que ter uma equipe muito boa de câmera, porque, né, as câmeras de cinema, elas não são fáceis, por isso que não é um celular, né, que o foco é automático. A câmera de cinema, você tem que ter um foquista que vai levar o foco até aquele lugar, então você depende já inicialmente de 2 pessoas, né, que é o operador de câmera e o foquista serem bons, e tudo acontecer, né? O ator tá bem, aí o efeito mecânico tá bem, a figuração passar no tempo certo, o sol tá no lugar certo, a equipe de eletromaquinária depende de todo esse balé acontecer, né? Por isso que é importante ter tempo para fazer os filmes brasileiros são assim. Você vê um filme, às vezes, de 90 páginas, a produtora executiva quer que cabe em 4 semanas, e aí não tem como fugir que não tem orçamento, aí tem que caber, vai cortando, cortando, cortando. E é isso, assim, você acaba... Eu tô aqui porque eu acabei de lembrar de um outro caso que foi assim, eram 2 diárias de dentro de uma boate, e aí virou uma diária só, mas não ficou bom. Porque não ficou bom, o lugar era muito apertado, o Steadicam não deu certo junto com a configuração, não ficou bom. Era muito melhor que se tivesse tido 2 diárias com corte e etc, sabe? Alguém tem alguma dúvida? Alguma curiosidade para falar também? Eu gosto de ouvir curiosidades. A Clara quer falar. Não, é que a gente, a minha amiga, eu tenho uma amiga que está fazendo uma oficina de cinema, e aí ela tinha que gravar um curta para entregar pro final. E aí ela veio para cá, a gente gravou aqui em casa e tal, e começou comigo, eu e ela estatuando. E começou, é uma cena no meu quarto e uma cena no quarto dela. Aí fez tudo no meu quarto, e ela fazendo as falas para mim, e para gravar tudo meu. E depois, aí a gente vai marcar outra diária para ela fazer. Só que isso que você falou, que foi bem legal, que a gente não fez a ordem cronológica e não conseguiu gravar tudo meu. Então, foi tudo picou. Assim, foi o dia inteiro. Assim, foi o dia inteiro. 5 páginas, diálogos muito curtos e o dia inteiro. E aí, próxima vez que ela voltar aqui, ela vai gravar o resto que não gravou de mim, assim, que vai botar no meio, que eu não consigo entender, assim, essa parte de edição para mim não funciona. E aí depois vai para gravar ela. E aí ela fez isso, assim, teve que pegar cada detalhe, assim, para estar totalmente igual a próxima vez que a gente vai gravar, né? E aí foi bem interessante, porque você ficou falando, aí, assim, veio tudo na minha cabeça, assim. Tudo é bem legal quando a gente já tem a experiência e depois quando alguém explica pra gente o porquê, e aí eu fiquei tipo, caraca, isso realmente aconteceu comigo. E teve uma outra ocasião que eu também lembrei, que eu fiz uma participação em Verão 90. E aí a gente pegou uma diária num hotel, assim... Não, foi uma diária para gravar na praia. E eles gravaram absolutamente quase, assim, acho que uns 3 meses de novela, assim, na praia. Porque ficou rodando. Eu fiquei falando para minha avó, vou aparecer na praia. E aí, durante uns 2 meses, assim, ela ficou... Todas as cenas que iam na praia, ela me ligava. Ela Clara, a cena da praia. E aí, assim, eu pensei que eu tinha sido cortada, porque demorou, tipo, 2 meses para eu entrar em cena. E as vezes que eu assisti, foi realmente o dia que gravaram lá. Sim. E, assim, foi bem interessante, porque eu não fazia a mínima ideia que era assim. E ter tido essa experiência foi bem legal. E aí, é isso que você ficou falando, eu fiquei passando na minha cabeça. Legal, legal. Mas agora você vai começar a perceber mais essa estrutura, essa logística, né? Porque é um tremendo quebra-cabeça. Na Globo, então, porque uma novela, gente, uma coisa de louco. São milhares de capítulos, milhares de personagens, 8 meses no ar.
É uma coisa gigantesca. A gente está falando aqui de cinema, que é mais trabalhoso, porque lá na Globo eles têm tudo a hora que eles quiserem, né? É mais fácil por isso. Mas no cinema, se for 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, é bem complicado mesmo. É bem complicado. É por isso que eu perco muito tempo falando sobre pré-produção, pré-produção, para todo mundo entender a importância de falar sobre elas relacionada à filmagem, sabe? Na filmagem eu falo bem menos do que na pré-produção. Alguém quer falar mais alguma coisa? Rafa quer falar. Não, a experiência que eu tive é da faculdade, que eu tive que fazer um curta para uma disciplina também, igual da amiga da Clara. Só que aí eu estava gravando em casa sozinha, aí eu tinha que fazer, eu era a equipe inteira, eu era atriz, eu era câmera, eu era tudo. Aí foi bem no início da pandemia. Eu pegava a câmera, marcava com o fita crepe no chão para a posição lá do tripé, para poder colocar enquadramento certinho, onde eu vou sentar. Então, assim, foi essa experiência que eu tive, assim, de curta. Quer dizer, também já atuei no curta, que eu fiz o curso de cinema. Então, assim, tudo que eu tinha que fazer, que o diretor falava, eu já tinha noção, porque eu já tinha feito figuração também. Então, ia tudo lembrando. Mas a minha experiência assim, foi essa. Gente, eu falo isso de fazer figuração porque realmente você aprende muito fazendo figuração. Demais, assim. Demais, demais, demais. Márcio quer falar alguma coisa? Não. Rafael, Pedro, Claudinha? Não, mas sim, também. Falando sobre plano sequência, ainda não saiu, mas quando sair, assistam Marighella. A primeira cena, ela é toda em plano sequência, dentro do trem. Foi um dia lindo, foi o dia inteiro para fazer praticamente essa cena apenas. Né? Aí estavam falando de plano sequência, porque a gente vai lembrando das coisas que acontecem na nossa vida, né? E figuração tem melhorado o tratamento. Também eu acho que por muita gente que já fez figuração ou que veio de ator e virou produtor, virou assistente, também virou platô e começou a tratar melhor todo mundo. E também por a gente agora estar tentando cada vez ter menos assédios, né? Se fala muito menos de vários assédios. E sim, e a questão de estudar todo dia. Todo dia. Eu vi no último trabalho que estava faltando eu ler. Agora eu estou com 2 livros simultâneos, sabe? Estou lendo todo dia, voltando a ler, porque, de certa forma, a pandemia te tira de uma realidade. O cinema era grandioso. Em 2019 eu bombei. 2020 foi um declínio. E a gente agora tem que se retransformar, até porque vai voltar, mas vai voltar diferente. Eu acredito. Certeza. Descobriram que pode filmar com menos. Vai ser menos. Sim, esse foi a perca maior, né? Porque realmente as equipes agora diminuíram muito, até dos filmes que estavam acontecendo há 2 meses atrás para agora. Diminuíram demais. Mas será que isso é bom? Não, não é bom. Não é pois bom. eu entendo que o orçamento cada vez menor, ainda mais a situação. Eu entendo que, às vezes, a gente tem que cortar, então as pessoas estão aprendendo a se maquiar e tudo mais, mas eu acho que fica aquém, entendeu? O resultado fica aquém. Eu acho que você tira um trabalho de alguns profissionais em certas áreas que ajuda muito, contribui muito para o filme, para cortar o orçamento e, não sei, eu vejo muito, digo assim, não foi nem o Oscar desse ano, eu vi coisas e está muito aquém. Está muito aquém, eu acho, tanto qualidade de roteiro como qualidade. Está mais simples, os filmes estão bem mais simples. Dá para sentir isso. Eu, pelo menos, tenho sentido. No caso lá lá fora, né, do Brasil, eles pegam o dinheiro que eles estão, de certa forma, economizando e investem em outra coisa no próprio filme. Aqui no Brasil, a gente não vê isso. A gente vê que ou a produtora pega o filme para investir em outro filme, ou o dinheiro é utilizado de outra forma, né? Não só no cinema, né? Mas, por exemplo, se acontecesse isso, né?
Ao invés de ter 3 pessoas de maquiagem, ter 2, ter uma, mas para a gente ir juntando esses pouquinhos para ter mais uma semana de filmagem e poder fazer um filme mais incrível, com a decupagem mais aprimorada, mas não é isso que acontece no Brasil, né? Eu acho que a gente tem que lutar por isso, tem que lutar um pouco por isso, porque realmente os postos de trabalho não vão voltar a ser como eram antes. Não vão. Isso de todas as áreas, né? Todas as áreas dentro do cinema. A arte vai ser menor, o figurino vai ser menor, todo mundo vai ser menor. E todo mundo aprendeu a fazer outras coisas também, né? Dentro do cinema. Por exemplo, esse trabalho que eu estou agora, eu faço muita coisa aqui de pós-produção, que não era para fazer. E aí, porque não pode ter, porque não tem, entendeu? No set de filmagem, só sou eu de assistente de direção, não pode ir a outra assistente de direção porque não pode, porque, entendeu? Começa a ter umas coisas de economia também, que eles falam que é por conta de Covid, mas no fundo, é por uma questão de economia. Mas isso é um outro papo, né? Isso é um outro assunto, isso é um assunto que todo mundo já ficou mais assim, parando, pensando, a Claudinha fez assim, a Rafa já estava ali já querendo pegar uma cerveja, e a Clara estava ali desanimada junto com a Cissa. Mas, gente, é isso, assim, eu quis fazer uma introdução mesmo ao mercado cinematográfico, porque realmente, né, são milhares de funções que a gente conhece e que a gente desconhece dentro do cinema. Eu digo isso novamente, tem gente que trabalha com o cinema e até hoje não sabe o que as outras pessoas fazem, então é muito importante vocês irem atrás disso, perguntarem. Só o fato de vocês estarem aqui, tem gente aqui que já tem mais experiência e está ouvindo eu falar coisas que já sabia, mas é muito importante você buscar conhecimento de qualquer forma para você chegar um momento de você entregar seu currículo lá na produtora e você se sentir capaz e dar valor àquela oportunidade que você recebeu, tá? Espero que vocês tenham gostado. Só uma coisa, rapidinho. Pode Só falar. que você falou tanto de dica, né, de ir na produtora. Há uns 3 anos, eu acho, atrás, eu fiz um teste para Marighella, aqui na O2 do Rio. Só que o teste era um bate-papo com um argentino, um chileno que trabalha na O2, que eu não me recordo o nome dele de jeito nenhum. E aí ele me perguntou quem era Marighella e por que eu queria fazer aquele filme, que representava aquele filme para mim. E eu não sabia quem era Marighella, não fazia ideia. Eu não soube responder. Comecei a falar de política com ele. Não consegui. Ou seja, se eu tivesse pesquisado antes sobre o que era aquele filme, talvez eu teria conseguido. Mas eu era bem mais novo, uns 4 anos atrás, eu acho, não sei, 3 anos, não me recordo. Mas foi isso, ele me perguntou por que eu queria fazer o Marighella, o que significava o Marighella para mim naquele momento, no Brasil. E eu não fazia ideia de quem era Marighella. Depois eu pesquisei e falei, nossa, não sabia. Isso é muito importante mesmo. Até quando você vai numa entrevista e você saber ali, o filme é sobre o quê? Você já vai, né, sabendo sobre o que é, ou o teste de elenco, né? Tem gente, já aconteceu muito assim, quando eu faço publicidade, por exemplo, tem ator que vai fazer publicidade para Friboi e é vegano. E ali, na hora de comer, não, você vai ter que comer a carne. Então, você tem que ter propriedade do que você vai viver naquele momento e na experiência que você vai ter ali naquele momento, para você saber lidar da melhor forma positiva, pessoalmente e profissionalmente, né? Se você vai fazer o comercial da Nextel, você sabe o que é. Agora, a Marighella, você já tem que procurar saber mais. Então, tem que ir atrás, sim, antes de ir para uma entrevista, uma conversa, um bate-papo, já tem que ter dado uma estudadinha, né? E hoje a gente tem acesso à informação tão rápido, né? A gente bota no Google ali, o pai Google já fala qualquer coisa ali para a gente bem rapidinho. Gente, é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Só agradecer. Obrigado. Foi incrível. Obrigado a vocês. Sim, foi ótimo. Muito bom mesmo. Abriu a cabeça, assim. Que bom que vocês gostaram. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Obrigada. Obrigado, gente. Fique por Deus. Valeu, Ju. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Tchau. Obrigada. Tchau.